Tá boa, mas eu vou pedir sempre para poder dar assessoria, porque parece que há uma oscilação hoje. A oscilação está muito forte. Ah, tudo bem. Mas obrigado a todos. E queria pedir para partilharem o link, pelo menos chegar a uns 30 pessoas, né? Quanto mais pessoas, melhor ainda, né? Mas para o dia de hoje, eu não sei se o doutor Léo podia começar só com uns 10, 15 minutos, só de uma recapitulação da aula de ontem, se algumas pessoas tiverem dúvidas, seja aberto para fazer. Mas isso se houver dúvidas. Caso não haja dúvida, podemos avançar para o tema de hoje, que é a parte da estimativa de reserva, né? E conforme havia dito, que a estimativa de reserva já visa mais estimar em termos, digamos assim, quantificar para ver se essa concentração anômala de minerais tem um certo valor econômico, qual é a sua distribuição, como é que pode ser categorizado, o que é que nós podemos considerar como reserva, o que nós podemos considerar como recurso, que é provável, é medido, é inferido. Então, é uma parte extremamente importante perceber, desde a modelagem até a estimativa de reserva. Então, acredito que o doutor Léo é uma das pessoas mais indicadas para falar sobre a estimativa de reserva e espero que os colegas possam mesmo aproveitar e ter boas bases sobre a estimativa de reserva, porque é coisa extremamente importante naquilo que é a cadeia da indústria mineira. Obrigado, doutor Léo. Muito obrigado e boa noite a todos mais uma vez. Como o doutor Mini disse, se calhar antes de começarmos com o tópico de hoje, que será até certo ponto um pouco longo, não é? Queria saber se houve alguma dúvida que ficou na, na aula passada, né? Ou no encontro passado. E voltou a repetir, sintam-se livres para perguntar qualquer coisa que seja, por mais básico ou complexo que pareça, fiquem à vontade para poder perguntar. Parece que ficou essencial ontem. Fantástico, fantástico. Então, só para recapitular, ontem o que nós vimos principalmente foi sobre a modelagem geológica, que foi focado especificamente na construção do solo 3D e também dos princípios que regem o processo de modelagem, né? Nós falamos que o modelo geológico tem alguns dados que são fundamentais para podermos ter lá a construção do sólido, que são dados que dizem respeito ao collar, que tem a ver com a questão da localização e a profundidade máxima dos furos, falamos do survey, que tem aspectos mais de orientação, falamos de geology e do sample, ou assay, que tem mais a ver com questões de variação dos teores ou da geologia, e falamos também que podemos ter também o topography, que tem muito mais a ver com dados que vão dar um reforço do ponto de vista da topografia e é quase que indispensável para quem trabalha com planeamento, principalmente. Para hoje, nós vamos continuar de onde nós paramos e vamos focar na estimativa. Na aula passada, ou no encontro passado, nós terminamos com a construção do sólido e com a sua validação. E para hoje, o que nós planeamos é fazer a estimativa. Daí que vamos tentar focar, se calhar hoje, em comparação a ontem, ser muito essencial para garantir que nessas 2 horas seja possível, pelo menos, ter todo o processo feito e ter as reservas estimadas. E sem mais delongas, creio que já podemos avançar. Não sei se há algum ponto aí a ver, doutora Hermínia, não sei. Não, para mim tá tudo bem. O Fantástico. resto, acho que estamos ao critério dos participantes. Por favor, colegas, quem tiver dúvida, não hesitem em perguntar. E quem tiver interessado em ter treinamento de uma forma mais intensiva, não hesitem em contactar. Estamos aqui para ajudar a comunidade, naquilo que é o crescimento na indústria mineira. Então, estejam todos à vontade. Obrigado, doutor. Acho que pode começar. Fantástico. Então, como eu disse para hoje, o nosso foco é abordar a estimativa de reservas e o que importa abordar principalmente para hoje é primeiro o que é isso de estimativa, como são classificados os recursos e quais são os métodos de estimativa mais usados e principalmente quais são os mais aplicáveis hoje em dia, né? Vamos focar não necessariamente em todos os métodos de estimativa, vamos tentar focar mais na questão da crigagem, na questão da geoestatística e depois disso
vamos trabalhar do ponto de vista um pouco mais prático no software para poder produzir e estimar as reservas. Então, primeiramente, se calhar dizer que a estimativa de reservas é um processo pelo qual nós quantificamos ou de algum modo medimos, não é? Quando nós temos em termos de volume, em termos de teor médio, em termos de tonelagem, o que o depósito possui e depende de vários aspectos, depende de várias informações essas que partem desde o início das próprias sondagens, das análises, da modelagem 3D que é feita e da interpolação dos teores, né? A interpolação, hoje em dia, é feita principalmente com krigagem, mas se voltarmos um pouco aos métodos mais clássicos, mais determinísticos, tem interpolação também por métodos mais, como inverso da distância vizinho mais próximo, entre muitos outros. Mas, no geral, a estimativa tem como objetivo nos dizer exatamente quando nós temos, em termos de teor, em termos de tonelagem, o que nós temos de forma específica na área que estamos a trabalhar. E é importante porque, na verdade, envolve também avaliar questões como, por exemplo, quais são as incertezas que lá existem, qual a variabilidade de forma específica de depósito. Nós conseguimos perceber, por exemplo, onde estão considerados os teores mais altos, qual é o comportamento dos teores mais altos, qual a zona que, se calhar, numa primeira fase deve ser priorizada para a exploração, entre várias informações nesse contexto. E, obviamente, que nós vamos fazer a estimativa no SARPEC, mas é importante também saber como são classificados os recursos, né? Que envolvem vários aspectos e em alguns destes, o modelo geológico tem o seu papel. Nós temos ah, diferentes categorias, que principalmente são duas, né? Que são basicamente o recurso e a reserva, e o que eles diferem principalmente é o nível de profundidade em termos de informação geológica, em termos de confiança, né? Em fases muito mais iniciais, não temos muitas informações, temos recursos mais inferidos. Quando nós conseguimos alguma informação que nos diga alguma coisa, nós podemos ter recursos mais indicados que podem evoluir para categorias muito mais específicas. Então, nesse contexto, e se calhar adicionar aqui também que a gente consegue ver aqui, por exemplo, medido, provado, indicado, medido. Aqui o que acontece na prática é que às vezes nós vamos ter, por exemplo, um recurso que em algum momento vai ser provado, mas por alguma questão pode baixar de provado para indicado, algum recurso que pode ser, por exemplo, medido e de algum modo pode, por algum fator modificador, baixar para uma outra categoria. Então, é importante, se calhar, dizer nesse contexto que não basta só fazer a estimativa, mas sim alguns fatores devem ser considerados para poder validar essa estimativa, né? Que são os fatores modificadores. Nós podemos ter, por exemplo, um depósito muito rico, esse em específico de ouro, estamos a trabalhar um depósito com teores muito bons, pelo menos em comparação com o cut-off, né? Então, podemos ter um depósito com teores muito ricos e, em teoria, nos parece ser fantástico. Isso aqui é literalmente ah, um depósito que dá, se calhar, para avançar com a exploração. Porém, quando avaliamos fatores que já vão ditar como vai ser o processo, como, por exemplo, qual vai ser o plano de lavra, qual vai ser a metodologia de processamento, qual vai ser, por exemplo, aspectos mais metalúrgicos, vamos perceber em algum momento que não é só ter lá os teores viáveis, né? Em Moçambique, por exemplo, teve essa questão com a rede de tributo e ficaram lá muito tempo, só porque faltava algum aspecto mais, quer dizer, de como processar para poder fazer com que fosse possível. Então, não é só estimar, não é só, por exemplo, tu dizeres ou saberes qual é a tonelagem, qual é o teor médio, mas é também avaliar aspectos como, por exemplo, infraestrutura, avaliar aspectos como economicidade, o mercado, aspectos legais, até mesmo aspectos governamentais, né? Se formos já viajar um pouco na questão governamental, podemos ver, por exemplo, essa questão do gás, que de algum modo, por conta dos ataques que houveram em Cabo Delgado, não foi lá muito possível cumprir-se com alguns prazos que haviam sido colocados inicialmente. Ou seja, há vários fatores que vão influenciar e é importante, se calhar, saber dessa classificação, porque depois de fazer a estimativa, na hora de fazer o report, é importante que haja em conta esse aspecto, né? Aqui não vamos focar muito em falar das normas, da produção dos reportes, não vamos falar da norma JORC e de muitas outras, vamos focar mesmo na estimativa, porque queremos tentar, de forma mais eficiente, aproveitar esse tempo. E em relação ao método de estimativa, que é o que nos interessa para hoje, é se calhar dizer que a estimativa é fundamental, obviamente, é com a estimativa que tu consegues avaliar o depósito e consegues ter um conjunto de informações que vão te ajudar a decidir aspectos mais críticos, né? Aspectos que envolvem, por exemplo, o planeamento, aspectos que envolvem, por exemplo, aspectos como a própria viabilidade do projeto e para essa estimativa existem vários métodos e vários meios com que ela pode ser feita. E em relação aos métodos,
nós vamos focar principalmente nos métodos clássicos e nos métodos geoestatísticos, né? Métodos clássicos são métodos muito mais, quer dizer, foram, digamos, até certo ponto, os primeiros, e são métodos baseados meramente em observações, análise de distância, análise de proximidade, e não levam em conta aspectos como, por exemplo, a correlação espacial dos dados, né? Se baseiam em aspectos como a geometria, se baseiam em aspectos como influência, mas não influência por exemplo, a survey, orientação, mas influência por exemplo, distância, proximidade. Alguns desses métodos são o método de polígono de influência, o método de blocos, o método de inversa distância e o método de vizinho mais próximo, que se calhar deverá estar aqui uma vez dessa repetição. E no geral são métodos muito simples. Por exemplo, essa é como a ilustração do método do inverso da distância, do vizinho mais próximo, que tu tens praticamente um conjunto de samples e tu queres inferir, por exemplo, o sample que estaria mais ou menos nessa área, e tu vais dizer que o sample dessa área é o que estiver mais próximo dele. Na prática, isso é muito simples em termos de metodologia, mas em termos de produtividade, em termos de eficiência, isso não vai te dar informações que vão realmente fazer poder ter alguma conclusão mais específica sobre o processo de estimativa, né? Então, são métodos que não são lá muito eficientes por não levar em conta esse aspecto, principalmente quando são depósitos mais heterogêneos, depósitos que envolvem, por exemplo, compreender aspectos de orientação de forma mais profunda, de forma mais exata, né? E temos os estatísticos, nesse não vou focar muito, porque hoje vamos focar mesmo aqui nos estatísticos. Se houver tempo, o que duvido, podemos aplicar um deles, mas depois vamos focar nesses mais usados atualmente, né? E esses específicos, os estatísticos, como falei no encontro passado, a estatística revolucionou o setor o setor no geral das geociências, né? Porque não é só na geologia, não é só na mineração, revolucionou porque começou a levar em conta um aspecto que era há muito ignorado, né? A questão da continuidade espacial dos dados, dos teores. Então, a estatística permitiu que fosse possível tu teres, por exemplo, um ponto aqui, ou um sample aqui, e tu podes correlacionar esse sample com um sample que está, por exemplo, no outro canto da tua margem. Então, tornou isso possível e com isso começou a se perceber que, na verdade, não, os teores não estão dispostos de forma aleatória, tem padrões que obedecem, tem tendências que seguem, tem direções em que há maior continuidade dos samples, tem direções em que nós temos uma quantidade não considerável, tem aspectos que, por exemplo, podem às vezes contribuir para um erro. Então, permitiu que fosse possível compreender exatamente como essa correlação espacial influencia, né? E vai se refletindo muito em termos mais práticos, por exemplo, nos próprios produtos que vai se tendo, né? Alguns dos métodos mais utilizados incluem, por exemplo, a carregagem ordinária, que é, sem dúvidas, o método geoestatístico mais utilizado, que é basicamente um método que assume uma média ponderada, né? Uma média local, e vai reduzindo um pouco a variância que a estimativa vai ter, e é um método muito famoso, apesar de ter algumas limitações, como, por exemplo, essa questão de ele assumir a média e ao mesmo tempo suavizar a própria média, né? Mas o que importa é que é um dos métodos estatísticos mais utilizados, tem uma simples, esse é muito mais básico, mas já se baseia um pouco em conceitos mais de gregagem, temos a indicadora e tem mais simulações geostáticas, não é? Que aqui já fazem várias simulações e tu consegues já avaliar diversos padrões, diversos processos e consegues, com base nisso, escolher qual é o modelo que mais se adequa ao teu depósito em específico. Então, antes de avançar, queria se calhar dizer que se houver uma dúvida, peço que perguntem, parem ou informem e vamos sanando. Então, falei aqui da geoestatística, falei aqui que eles consideram, ou que esses métodos consideram a questão da continuidade espacial, porém, se calhar não falei aqui sobre como eles fazem isso, né? Eles fazem isso de considerar essa continuidade espacial dos dados através de modelos ou através da variografia, que é basicamente uma ferramenta estatística, mas geoestatística não é que calcula, quer dizer, a estatística assume que é uma dependência espacial e ao mesmo tempo existe um método que te permite, de algum modo, tu compreenderes, calculares e controlar essa dependência espacial como acontece. Então, o variograma, essa ferramenta que vai te permitir perceber e medir a dependência espacial dos samples ou das amostras e ter uma noção de qual é o comportamento do teor de minério, né? Então, tu já tens não só, por exemplo, pontos colocados, tu tens os teus samples ou os teus teores, tu consegues perceber que há uma direção específica, tu consegues perceber que nesses teores, por exemplo, há teores que tendem a seguir um padrão mais homogêneo e há teores que se calhar se desviam um pouco. Então, essa é uma das particularidades que
a geoestatística em especial tem. E no variograma em específico, o que eu quero que tenham em conta? O que eu quero que tenham em conta no variograma é um conceito como, por exemplo, do nugget, que tem a ver com a variabilidade não explicada, né? O nugget é o efeito pipita, possivelmente, grande parte de vós já ouviu falar desse conceito ou desse efeito, que é basicamente o quê? É basicamente um erro que está associado aos nossos samples, que na maior parte das vezes é um erro associado, por exemplo, a algum aspecto, por exemplo, na amostragem, no tratamento dos teores, e é um erro que não é fácil de ser medido, né? Quer dizer, é um erro que não temos como medir e é atribuído como nugget. Ao fazer o variograma e ao coletar os samples, ele consegue calcular e te dizer exatamente qual é esse erro que ele encontrou lá, qual é o nugget que ele encontrou. Agora, para além disso, temos também o SIL, ou patamar, acho que em português chamam assim, que é basicamente o valor em que nós temos o nosso variograma a se estabilizar e é a direção ou é a área em que nós temos a variância total do nosso sample em específico. Temos também o range, que é basicamente onde deixa de haver correlação. Temos correlação, até um certo ponto a correlação acaba. Onde a correlação acaba, nós chamamos isso de range, que é a área em que nós não temos mais correlação. É por isso que até mesmo aqui nessa pequena ilustração nós temos, por exemplo, antes do range, ah, nós temos aqui correlacionados, depois do range nós temos aqui não correlacionados. E nós temos também, para além da questão da variografia, que envolve o nugget, o seal, o range, aspectos mais profundos que vão ditar esse processo são também aspectos relacionados a... Conseguem ver a tela? Conseguem ver a tela? Peço que confirme. Sim, sim, sim. Sim, sim. Fantástico, Sim, fantástico. está visível. Está visível. Então, no SARPEC, isso será do seguinte modo, ou isso acontece do seguinte modo. Primeiramente, nós temos que compositar os dados, que é um processo de tratamento que nós fazemos com os samples, de modo a garantir que os nossos samples, que são, na verdade, como eu disse, nós diferimos de algumas áreas, como por exemplo, das águas que só chegam, por exemplo, no rio, tiram se calhar um sample, vão numa outra margem, tiram um sample. No setor mais da mineração, tu podes ter uma trench ou uma espécie de um furo aberto, então tu vais ter no mesmo hole diferentes samples, né? Porque vais fazendo leituras a uma certa profundidade, então tu vais tendo diferentes valores de sample. Agora, esses valores nem sempre são homogêneos. Se forem perceber nossa base de dados em específica, a base de dados que nós temos do sample, vão perceber que em alguns sítios, deixa eu só ver se eu mostro isto, acho que não consigo ver aqui. Vão perceber que em alguns sítios nós temos áreas em que termina no 20, áreas em que termina no 42, e nós temos também um certo, quer dizer, um certo intervalo em que eles são feitos, mas ao mesmo tempo nós temos furos que não conseguem fechar no mesmo intervalo que nós temos lá colocado. Então, nesse contexto, a compositagem nos permite fazer um ajuste, por exemplo, de samples que nós temos assim colocados, de modo que consiga, de forma homogênea, ter eles bem colocados. Então, basicamente, a compositagem é esse processo que é fundamental, porque sem compositar não consegues avaliar com uma margem de certeza boa, por exemplo, o azimuth, o mergulho, os lags, entre muitos outros. E depois de fazer a compositagem, o passo a seguir é trabalhar no aspecto mais relacionado ao variograma, né? Que é basicamente avaliar aspectos como o azimuth, avaliar aspectos como o dip, aspectos como o spread ou a tolerância, e entre muitos outros que vão ajudar já a refinar melhor o nosso variograma. Após esse refino, o que nós fazemos é uma validação do variograma, para saber se está tudo bem com o variograma, e depois disso fazemos alguns ajustes. Isso vamos explicar melhor no software, mas de princípio há vários tipos de variogramas, que são esféricos, gaussiano, linear, vários tipos, e esses tipos têm muito a ver com a questão de comportamento ou como os dados se comportam, né? Quando depois são isotrópicos, assumem que existe uma variação quase que linear. Quando depósitos são mais anisotrópicos, como a maioria no contexto mais mineiro, assumimos que existe algum comportamento que não é exatamente linear, né? Então, o modelo esférico é um modelo que acaba sendo mais usado nesse sentido e é um modelo que tem mais eficiência na estimativa. E, se calhar, dizer aqui que hoje vamos focar em fazer aqui a estimativa, mas é bom lembrar ou ter em conta que não é exatamente isso que vai te fazer dizer que um depósito é válido, né? Só para ter uma noção exata, nós estamos aqui, ou estaremos aqui hoje, possivelmente, vamos estimar o recurso
e tudo, mas para estimar ou depois de termos a noção da estimativa, nós temos que classificar e classificar para declarar e tudo, vamos ter que levar em conta alguns aspectos modificadores, né? Vamos ter que avaliar vários aspectos da própria mineração, como vai ser feita, a própria metalurgia, esses aspectos todos que foram referidos lá à frente, e depois disso, vamos ter como base nisso já fazer uma avaliação muito mais séria e ao mesmo tempo é um processo contínuo, né? Ou seja, é uma cadeia que não termina só depois de fazer a questão do modelo 3D, envolve mais, envolve também a questão do próprio planeamento, né? Porque nós já vamos ter um modelo, vamos ter lá a estimativa e vamos, se calhar, fazer a questão da avaliação e ver que de fato faz sentido. E depois vamos fazer um planeamento mineiro para perceber como isso vai ser trabalhado, como vamos trabalhar, por exemplo, os pits, como trabalhar os próximos passos que advêm nesse sentido. Então, no geral, do ponto de vista teórico, para hoje tinha isso a abordar. Acabei sendo relativamente rápido porque ah, queria aqui garantir que ficasse mais tempo no software e não necessariamente na teoria, né? Mas se houve alguma dúvida, algum ponto que ficou por esclarecer, podem perguntar e em qualquer momento paramos e esclarecemos. Agora vou passar aqui para o Sarpec. Sim, colegas, eu não sei se alguém tem uma dúvida, mas doutor, eu queria perceber mais sobre a parte da compositagem, né? Uhum. Sim, na A compositagem. compositagem, ok? O real objetivo, o verdadeiro objetivo de fazer a compositagem, nesse caso, o compositing. Ok, uma excelente questão. Permita só aqui abrir o sample, os textos. Ver se os consumidores conseguem ver agora a tela do Sartec. Não sei. Ainda não está a aparecer, ainda não aparece. Ainda. Hum. Conseguem ver uma tela de Excel agora? Também não, é só apenas o teu cartão de visita. Oh, meu Deus. Um, um segundo, eu vou aqui fazer um stop sharing. Sharing again. Podem confirmar agora? Agora sim, Excel está aparecendo, tá aparecendo. Ok. O Sartec também. Sim, sim, tá. Ok. Limpar isto. Um, então, perguntava sobre a questão do composite, certo? Sim, composite, Então, vamos por aqui, quero mostrar isto. Conseguem ver aqui os furos, certo? Conseguem ver aqui os furos, os deep froms, os deep twos, conseguem perceber a questão dos intervalos. De princípio, a leitura em que nós fazemos, por exemplo, a questão dos teores e tudo, é uma leitura que, em teoria, é numa distância fixa, né? Em teoria. Agora, na prática, há casos em que isso não acontece. Por exemplo, aqui, conseguem perceber que o intervalo é que era de 5, 5, 10, 10, 15, quer dizer, 5 no geral. Mas há certas áreas em que foi de, por exemplo, 40 para 42. Foi um intervalo menor que o intervalo ideal. Nesse depósito em específico, houve mais organização porque a área era mesmo uma área de fácil acesso, mas há áreas mais específicas ou mais complexas que tu não vais conseguir ter um intervalo fixo em que vais extrair os samples. E mesmo neste tu percebes que não consegues ter algo fixo. Acho que ainda a marcar aqui para perceber. 55, 60, 60, 65. Tu vais percebendo aqui não tens nada em termos, aqui por exemplo, 35, 36. Conseguem perceber que os intervalos não são fixos. Confirma se conseguem ouvir. Perfeito, 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 percebemos. Então, se os intervalos não são fixos, o que acontece? Nós queremos estimar e nós queremos correlacionar, nós queremos pegar os dados e perceber, em termos de correlação, o que está a acontecer exatamente nesse rolo aqui, o que está a acontecer aqui nesse furo em específico. E isso será possível se nós conseguirmos, ou se o furo ter o mesmo padrão lógico que, por exemplo, um furo que nós vamos ter aqui. Padrão em que sentido? Padrão, se nós temos, por exemplo, intervalos de 5 nesta área, nós temos também intervalos de 5 nesta área, para que nós não tenhamos uma certa variabilidade num e depois na hora de correlacionar os samples nós não consigamos jogar com outro. Então, a compositagem o que te permite? Te permite tu levares os teus furos e não tem um intervalo regular, pegar nos furos e trabalhar os furos de modo que tenham um intervalo regular todos eles e os furos que não tiveram intervalo não regular, tu atribuis um certo nível de tolerância. Em que sentido? No sentido de, se tu tens, por exemplo, um intervalo de 5 e tu queres que o 5 seja mantido para todos eles, e tu tiveres um sítio que há um intervalo de 1,
esse intervalo de 1 ou seja atribuído a um de 5 para não ser interpretado de forma individual, ou por si só já crie uma table específica, ou pelo menos uma divisão específica desse intervalo. Então, compositando, podemos agrupar, na verdade. É como se tu tivesses o teu furo, intervalos não definidos, e tu queres definir os intervalos. Obviamente, que em termos mais específicos, vais perceber que tem uma grande influência em termos de certeza ou de incerteza que vai ser em termos da própria estimativa, né? Alguns softwares focados exatamente em modelagem para geologia não te permitem sequer tu, por exemplo, fazer análises muito profundas sem compositar, né? Pois já se assume que em geologia, só de tu fazeres um furo, ah, um furo do ponto de vista de geologia, do ponto de vista de compreender o que está acontecendo na superfície, tu vais sempre ter intervalos. Esses intervalos, dificilmente, há contextos que sim, dificilmente tu vais ter eles na mesma, a obedecer o mesmo padrão, né? Tu terás sempre áreas que vai ser mais longo, mais curto. Então, compositar é fazer esse reajuste. Tu pegas isso, tu dizes, ok, vou fazer um ajuste de 5 aqui, em todos eles. Então, faz de 5, tu vais definir também qual a percentagem que tu queres tolerar caso não seja possível fazer o ajuste. Então, ele vai te fazer o ajuste dos furos e também vai ligar os furos. Porque o que acontece? Quando tu tens os furos sem compositagem estão assim, no geral. Quer dizer, são furos, até certo ponto, podemos dizer, tão correlacionados, né? Mas quando tu compositas, tu vais levar esses furos e vais fazer uma correlação dos intervalos que eles possuem, sem contar que vais delimitar como vão ser esses intervalos. A compositagem é muito importante porque, principalmente quando tu modelas com geoestatística, te permite definir parâmetros geoestatísticos de forma muito mais eficiente. Se fizer uma comparação, por exemplo, do que vai ter fazendo a compositagem e do que vai ter não fazendo, a margem vai ser muito diferente e o mais correto será sempre fazendo a compositagem, né? É um ajuste, mais downholes no nosso contexto, mais dos furos, mas esse pequeno ajuste acaba por modificar quase tudo no processo mais da estimativa, né? Não sei se foi claro. E conseguem me ouvir? Tá audível. Sim, sim. Então, não sei se foi Ficou, claro. tá passando. Sim. Acho que o doutor Mino ficou sem. Está com problema de conexão. Ah, ok, mas já ficou claro, ficou claro. Dá para ver alguns coraçõezinhos aqui, tá claro. Fantástico, fantástico. Então, só para capitular aqui, na aula passada o que nós fizemos praticamente foi trabalhar na produção do modelo 3D, criar os strings, que é o que nós fizemos como primeiro passo, né? Depois de criar os strings, o passo a seguir foi unir os strings, validar o modelo. Depois de validar o modelo, nós prosseguimos com as parâmetros na validação do modelo, né? Acredito eu. Então, para hoje, nós vamos focar em fazer a estimativa de reservas e a estimativa adicional aqui envolve vários elementos, né? Primeiramente, nós temos que compreender como estão os nossos dados em termos estatísticos antes de avançar para a questão de estatística. Em termos estatísticos, só para capitular aqui, nós temos a barra aqui do menu, em que podemos habilitar ou desabilitar certos items. Então, para essa função específica, o que vamos habilitar é o Block Model, que é essa função daqui, que conseguem perceber. Então, no Block Model, nós vamos ter acesso a várias funções de modelo de blocos, do display, criar secções, entre muitos outros, e vai ser essa que vai nos permitir fazer a própria estimativa de reservas, né? Porém, antes da estimativa, existem alguns processos que nós temos que fazer do ponto de vista mais de geoestatística. Então, daqui do menu, conseguem ver um block model na tela. Então, no block model que tem na tela, vamos na geoestatística. E em geoestatística, vamos na estatística básica. Na básica, diz respeito a aspectos básicos mesmo, mediana, média, desvio padrão. Por que é importante avaliar isso? É importante avaliar isso porque nós vamos estimar usando, por exemplo, o método geoestatístico, e o método geoestatístico se baseia em princípios, né? Princípios que vão envolver, por exemplo, correlação espacial, vais trabalhar com algum DIP, mas ao mesmo tempo a tua estimativa tem que fazer algum sentido lógico com a questão da estatística dos dados. Não faz sentido, por exemplo, tu teres dados que quase que 90% estão acima do cutoff e tua estimativa de cair, se calhar, num valor muito abaixo do cutoff ou num valor que não faz muito sentido em comparação a dados originais. Então, é importante ter noção da estatística básica dos dados, porque nos ajuda a ter uma noção mais aprofundada nesse contexto, né? Nesse sentido do que
nós temos em termos de teores, também quando os furos ou quando os samples nós modelamos ou nós delimitamos durante esse processo. Então, antes de avançar, se calhar, para a questão de estatística, queria explicar sobre a compositagem, né? Que estávamos a falar aqui há um bocado. Permita-me só fazer um close, fazer um run save e colocar aqui a base de dados. Lembrando que se não colocam base de dados, você não vai conseguir processar nada, porque só vai vos mostrar o vosso modelo e não vão ter como aceder a informações mais específicas. Então, temos aqui a base de dados. Só aqui visualizar, quero mostrar. Então, temos aqui os furos visíveis, é a mesma base de dados, na verdade. Então, nós temos a base de dados aqui visível e o que nós fazemos agora? O que nós vamos fazer agora é fazer a compositagem, que é o quê? Primeiramente, percebam que aqui nós temos o nosso string e o nosso string delimita o modelo. Ao mesmo tempo, o string tem um caráter muito mais gráfico, um caráter muito mais geométrico, né? Então, nós temos que perceber aspectos relacionados, por exemplo, essa questão dos teores, de um ponto de vista um pouco mais específico, e essa é uma das outras aplicações que a compositagem ajuda a fazer, né? Quando tu compositas, tu podes fazer uma compositagem específica e só delimitar exatamente os teus furos, né? Então, aqui são furos em general, tu consegues ver os furos praticamente de toda a área e nós não queremos que seja em toda a área, mas seja numa área mais específica. Então, essa é uma das aplicações da compositagem, né? Dessa restrição, pode permitir restringir de forma mais específica a área que queres trabalhar. Em alguns softwares, como por exemplo o Leapfrog, tu compositando ou não, ele vai fazer um ajuste no modelo da área que tu delimitaste. Mas de princípio, na maior parte deles, tu vais ter sempre que fazer a compositagem para poder ter isso lá já feito. Então, como isso funciona? Nós temos aqui o database, lembrando que quem não tem habilitado vai no menu ativa o database, e no database nós temos essa função daqui, composite. E o composite, o que falei do composite? O composite é um ajuste. Se o composite é um ajuste de vários modos. Tem ajuste do ponto de vista do downhole, dos furos, tem ajuste em termos de elevação, queremos saber tem ajuste de vários meios que nós podemos fazer nos nossos dados. O nosso ajuste em específico é dos furos, queremos regular os intervalos, né? É uma da primeira função, que é o composite downhole. Então, no Composite Downhole, nós temos aqui o location, que é basicamente onde tu vais salvar o teu composite, onde tu vais guardar o composite. Então, nós vamos colocar aqui Gold Composite. Vamos colocar aqui, que é a nossa base de dados é Gold. Vamos colocar Gold Composite. Então, aqui no Gold Composite, vamos perceber, nós temos esse elemento aqui, o Composite Length. O que é o Composite Length? O Composite Length é o seguinte, tu tens os teus furos, e os teus furos têm algum intervalo que foi definido para serem feitos. Obviamente que esse intervalo não foi obedecido sempre, mas tem um intervalo, aqui neste caso é um intervalo de 5. É um intervalo muito grande nesse contexto em específico. Mas temos o intervalo, e esse intervalo que está aqui foi, em teoria, definido para ser de 5. Obviamente que não foi obedecido em todos os sítios, como estes que estava aqui a demarcar quando explicava sobre a questão da compositagem, mas nós temos o intervalo. Então, o composite length vai ser exatamente esse intervalo. Agora, o que acontece? Ele vai perguntar como tu queres definir o composite. Se tu queres definir o composite length usando uma length fixa seria o que? Seria nós, com base, por exemplo, com base nós definimos, atribuirmos uma percentagem mínima de sample, que pode ser incluída caso não tenhamos esses 5, em termos de coisa, de length, que na verdade a distância mais a profundidade, né? Ou intervalo dos samples. Então, o Fixed Length é a opção mais recomendada. O Best Fit, ele praticamente assume que vai escolher o melhor para ti, mas o software, na maior parte das vezes, não escolhe algo que faz muito sentido. Então, eu recomendo sempre deixar no Fixed Length, que é o meio que, não tem, que tem menos manipulações do software, né? Então, depois disso, o que acontece? Tem aqui qual é a percentagem mínima de sample para ser incluída, ok? Como isso funciona? Nós temos o length de 5. O length de 5 não vai ser sempre obedecido. Se o length de 5 não for obedecido, até que ponto ele deve tolerar adicionar um certo elemento? Por exemplo, tu tens uma área em que tens um furo de 5 e depois tens outro, se calhar de 5 e depois um é mais curto de 2, por exemplo. Até que ponto ele deve fazer ou deve tolerar o outro sample sem criar necessariamente uma nova camada, um novo intervalo. Então, é isso que envolve essa questão aqui do minimum percent of sample. Em termos práticos, se fosse para calcular isto, seria mais ou menos algo assim, né? Seria
o nosso length, que seria de 5, multiplicado por esse 0,75, 0,75%. E na prática estaremos a dizer que nós, no pior dos casos, se nós tivermos um length, por exemplo, que vai até 3,75 no máximo, esse length pode ser incluído. Ou seja, nós chamamos de uniformizar os intervalos. O que vão perceber aqui é que posteriormente vamos ter duas cores diferentes. Cor branca para a área em que nós tivemos o length no intervalo aceitável e uma cor mais azulada para as áreas que não foi possível ou que foi muito abaixo dessa porcentagem. 60% é padrão, mas depende muito do contexto. Esse depósito em específico só tem áreas muito, quer dizer, são poucas áreas que nós temos, por exemplo, esses desvios. Em alguns casos, quando não há nenhum padrão mesmo, quando não há nenhum intervalo que foi obedecido com certa seriedade, nós avaliamos o próprio depósito, avaliamos nossos dados, primeiro até definir um link que não está necessariamente próximo, se calhar, ao que tem aqui, mas que representa, de algum modo, a configuração correta que poderíamos ter nos samples, né? Então, colocamos aqui o 5 e depois disso nós temos aqui o table. Qual é o table em específico que queremos trabalhar? Mas antes disso, tem que falar aqui da questão da seleção. Há vários meios de fazer essa questão da compositagem. Há o meio de no-selection, que é basicamente o que aqui tu fazer a compositagem sem necessariamente selecionar numa feição específica, né? Em específico seria, por exemplo, a área modelada pelo modelo 3D. Em específico seria uma área que é mais localizada, não só todos os furos. Agora, nós vamos clicar no modo de não seleção, que é basicamente fazer o composite link para todos os furos que nós temos, então nós queremos perceber a questão do link em género ao longo dos furos, depois mais tarde vamos fazer de forma mais específica, né? Para podermos ter já o ficheiro compositado que vai nos ajudar a trabalhar na questão da análise dos próprios dados do ponto de vista da estimativa. Então, nesse contexto, deixamos aqui sem seleção e depois ele pergunta o que fazer com os teores negativos e deixamos em branco, nós temos aqui nos teores negativos. Aqui no nome da table, deixamos o sample que nós queremos trabalhar e o que nos interessa no sample é o placer, né? Se tivesse algum outro parâmetro importante, se essa base de dados, por exemplo, no survey tivesse levantado algum dado como densidade, de forma mais localizada, podemos adicionar aqui e poderia ser uma espécie de reforço nessa compositagem. Nesse caso em específico não temos, então mantemos em branco. Então depois disso eu passo a seguir é fazer o apply, fazemos o apply e depois ele vai processar e vai produzir um composite. Acho que conseguem perceber que ele criou um gold composite. E ao clicar aqui vamos perceber que é um composite, vou se calhar aqui fechar a base de dados. Vamos perceber que fosse, aliás, vou ativar para poderem ver os dois juntos. Vamos perceber que ele fez alguma coisa como se fosse uma espécie de interligação, ou como se fosse uma espécie de união de furos, ou correlação, na verdade, esta será a palavra mais correta, dos furos, e foi ligando eles com base em algum tracejado. Conseguem perceber essa questão do tracejado que nós temos aqui envolvido? É basicamente essa compositagem. Ele composita e te cria um ficheiro e esse ficheiro já vai ter os dados que os furos possuem, não é um string qualquer, é um string que já tem informações lá, não só de geometria, mas informações que correspondem, por exemplo, a aspectos como sample, geology, tudo, que aliás o sample em específico, né? Produzimos o composite para o sample. Então, nesse contexto, nós já temos a área compositada e o que acontece? Com esse composite, o que se espera posteriormente é que nós consigamos, ou que nós façamos a questão ou aspectos mais da análise dos dados para a posterior modelagem. E o que acontece é que, se forem perceber, é que esse composite é de toda a área. Esse composite representa não só a área mineralizada, representa, para além da área mineralizada, representa mais do que a área mineralizada, né? Representa também a área que nós nos digitalizamos. Então, para poder garantir que esse composite representa a área que de fato nos interessa, nós temos que fazer uma restrição, quer dizer, temos que fazer um constraint do composite para que represente só a área que nos interessa, para que seja um ficheiro pronto para que seja para ser utilizado nos demais passos. Agora, como nós fazemos isso? Vamos aqui no menu e habilitamos a ferramenta Solids, que é essa ferramenta aqui. Acho que mexemos ela no encontro passado, quando trabalhamos na questão da triangulação, né? Então, há uma ferramenta dos sólidos, que é a Solids Tools. Há várias formas de tu fazeres a questão da compositagem de forma mais específica no StarPack. Essa é a mais rápida, mas há outra que é baseada em criar intersections, que são basicamente um ficheiro
Só que esse é um pouco mais longo e se calhar aqui nessas horas não faz sentido ensinar duas formas de fazer a mesma coisa. Agora, vamos aqui no Solid Tools. E no Solid Tools nós temos uma função que diz points inside or outside the solid. O que acontece aqui? O que acontece aqui, o que ele vai fazer, vai ser fazer uma espécie de desenho do composite, marcando os pontos que estão dentro do sólido, dentro ou fora, né? Aqui temos a opção de inside ou outside the solid. Outside seria se nós quisermos marcar os pontos fora, que no nosso contexto não faz muito sentido. Agora, tem a questão do file name, que tem mais a ver com, por exemplo, qual é o ficheiro que vamos inserir, que é esse ficheiro, e nós vamos colocar qual vai ser o ficheiro que vai ser processado de string, que vai ser o composite, e depois pede, por exemplo, qual é o nome que nós queremos dar ao novo ficheiro que vamos criar. Esse aqui vai ser o gold específico, é o gold mais específico, né? Mais focado na área que nos interessa. Aqui na seleção de dados nós temos o modo do insight, que é basicamente dentro da área, dentro do modelo, né? E temos a questão aqui do operation. Tu queres a operação por seleção ou queres fazer um tag? Quando ele faz um tag, ele atribui uma espécie de um certo desvio e não sai lá muito fiel à tua área. Então mantemos sempre na seleção. Então fazemos aqui o apply e depois ele vai processar e vai criar e já criou o código específico. Possivelmente, em alguns computadores, não seja tão rápido, mas de princípio é sempre bom prestar atenção aqui e quando o processo terminar ele vai sempre colocar aí o ficheiro. E depois disso o que nós fazemos? Vamos desabilitar este composite e vamos ver esse mais específico. Esse mais específico, percebem que só corresponde à área mineralizada. Vocês conseguem perceber isso? Que corresponde exatamente à área que nós temos a nossa mineralização, né? E é com esse composite que nós vamos avançar nos demais procedimentos que dizem respeito a questões de análise estatística dos dados, análise estatística dos dados, a própria estimativa, entre muitos aspectos que lá envolvem. Então, avançando, mas antes, se houver alguma dúvida, podem sempre perguntar e vamos esclarecer. Então, depois de termos já a compositagem feita, nós vamos trabalhar ainda na ferramenta de estatística. Agora vamos aqui na análise mais básica, né, dos dados. E aqui nós vamos carregar o nosso ficheiro compositado, que é o nosso goal specific. E vamos aqui analisar o ficheiro. Primeiramente, se calhar aqui dizer que nós temos a questão do histograma, né, que ele vai produzir. E ele pergunta, por exemplo, quantas colunas queres ver lá? Se queres ver 4, se queres ver 20, se queres ver quantas queres que sejam. Obviamente, na primeira fase, nem sempre vai ser possível perceber, por exemplo, como estão os nossos samples. Então, nós podemos colocar, por exemplo, um valor aleatório. Eu vou colocar aqui, se calhar, um 10, um valor aleatório mesmo, para mostrar que às vezes tu podes fazer isto, visualizar, para poderes compreender exatamente quais são os samples que tu possuis e qual é o intervalo que melhor faz sentido, né? Para tu poderes visualizar no histograma. Então, fazemos o apply. E depois nós conseguimos ver aqui, é um intervalo de 10, ele vai nos mostrando diferentes variações, diferentes comportamentos, né? Em termos dos próprios samples que ele conseguiu encontrar. Agora, esse intervalo de 10 que nós definimos, e nós temos aqui, podemos visualizar aqui o que? Podemos visualizar aqui aspectos como, por exemplo, a curva de frequência, podemos visualizar aspectos como os próprios teores que nós temos aqui, quando os samples nós temos apresentados, e podemos compreender vários aspectos nesse sentido. Então, se dividirmos um intervalo mais pequeno, poderia ser um de 4, por exemplo, nós devemos usar um outro aspecto diferente. Aqui, na questão da Advanced, nós podemos, se tiver algum constraint é uma restrição, né? Nós queremos visualizar os dados, sim, mas queremos colocar uma restrição, seja geográfica, por exemplo, se calhar ver a parte norte, se calhar ver uma parte mais específica, nós podemos definir esse constraint vai se aplicar para o que nós temos lá como informação. Agora, nós temos aqui um intervalo de 4, que basicamente nos mostra quase tudo a mesma coisa. Ele aqui nos diz que processou 30 furos, que foram, em teoria, os furos usados para fazer o nosso modelo. Agora, se fosse para comparar, por exemplo, esse nosso específico com o nosso geral, que é este aqui, vamos perceber que o geral tem muito mais intervalos, né? Tem muito mais elementos, porque o geral tem aquela questão de que a própria
modelagem permite que nós consigamos restringir, por exemplo, teores muito baixos. É por essa razão que esse mais específico não nos mostra todas as áreas que, quer dizer, não nos mostra tudo, nos mostra só a área que nós temos lá o nosso teor mineral, ou em teoria que devemos ter o teor mineral. Depois de nós termos aqui o nosso gráfico feito, o passo a seguir é tirar os dados, que é basicamente levantar os dados mais estatísticos, não é? Pedir um report em que vamos ter lá informações como a média, a mediana, entre muitos outros dados, para compreender exatamente o que se passa com os samples e o que levar em conta na hora de estimar, não é? De vez em quando, ou na maior parte das vezes, o próprio método de estimativa que escolhe, às vezes depende muito da própria estatística que tu faz dos dados, não é? Porque com as estatísticas consegues ver, por exemplo, que o teu depósito é muito complexo, tens, por exemplo, samples muito regulares, ou o teu depósito tem samples mais regulares, então tu consegues ver que faz mais sentido, se calhar, usar uma carregagem ordinária, ou tu vês que é muito complexo a variação, então faz mais sentido, se calhar, uma sequencial gaussiana. Então, a questão da estatística ajuda muito nesse sentido. Então, aí será o ficheiro de análise estatística. E depois nós podemos salvar aqui no formato, tem vários, pode ser PDF, pode ser nota, pode ser o que nós quisermos que seja. Então, fazemos o apply e ele vai nos mostrar aqui o ficheiro. Então, nos mostra aqui os samples, nos mostra aqui qual é o mínimo valor que ele teve dos samples, nos mostra aqui qual é o máximo valor, quer dizer, qual é o valor máximo que ele encontrou dos samples, nos mostra aspectos como, por exemplo, qual é a mediana, qual é a média, quer dizer, nos mostra tudo o que precisamos saber sobre os teores, né, no geral. Então, depois de termos esse report conosco, nós podemos salvar o próprio histograma como um dado para uso futuro, né? E podemos fazer aqui o salvar, não só, aliás, aqui no load, nós podemos salvar como imagem, né? Colocar aqui o nome, definir qual vai ser a questão dos tamanhos, né? Salvar, podemos também salvar como ficheiro, né? Como ficheiro de dados. Então, vamos colocar o mesmo nome. Né, está salvo. Temos lá o histograma salvo. Aqui já nos produz questões mesmo dos dados que ele conseguiu lá fazer o levantamento. E o passo a seguir, depois disso, nós iremos fechar aqui o Statistics. Podemos fechar o Statistics. Podemos voltar aqui na nossa aba de trabalho. Então, o que nós percebemos aqui nós temos um novo ficheiro, análise estatística. Já temos um ficheiro do histograma também. Podemos visualizar o ficheiro, se quisermos. E depois disso, o que nós fazemos a seguir é trabalhar a própria variografia, já de forma mais específica, né? Temos alguma base do ponto de vista estatístico. O que nós queremos agora é avaliar do ponto de vista mais de geoestatística o que nós vamos avaliar. Antes de avançar, queria perguntar se há alguma dúvida até agora, ou está tudo tranquilo, podemos avançar? Estou a ver que alguém que perguntou se a base... Ah, sim, vou responder. Fantástico. Há alguma dúvida ou podemos Há uma continuar? dúvida, colega. Eu só vi algumas perguntas aqui, nem só esclarecimentos no chat apenas. Ok, fantástico, fantástico. Então, avançando, aliás, agora o passo a seguir é trabalhar um ponto de vista mais específico que diz respeito à análise mais do variograma, né? Então, acedemos à função do variograma. É sempre bom limpar a janela, porque a janela te diz muito de informações, por exemplo, tu às vezes podes cometer um erro e o erro aparece na janela. Se tem muita informação, tu não vais saber se é um erro do momento em que tu estás agora ou se calhar foi no momento mais anterior, né? Então, é um ponto a levar em consideração. Hum, Antes disso, acho que é um elemento, acho que há uma parte que eu não expliquei aqui. Confirme se conseguem ver a tela. Sim, está visível. Ok. Há um elemento aqui que eu deveria ter explicado para podermos avançar como deve ser. Eu teria que fazer um. Não sei se é este.
Então, isto é isto. Ah, antes de avançar na questão mais da variografia, quero entrar aqui, se calhar, deixar algumas balizas que vão nos guiar. Eu acredito, eu sei que se calhar não é muito fácil aprender tudo isso em 2 horas, mas o ponto é que, se calhar, quero deixar que algumas bases vão ajudar nesse processo, né? Então, primeiramente, nós falamos lá que temos a questão do plans, não falamos também da questão do seal, do nugget, entre outros, mas do ponto de vista mais localizado, quando trabalhamos mais com examples, nós temos algumas outras variáveis que têm algum relevo, né? Começando com azimuth, né? Ou linha de busca, no contexto mais da modelagem, que é basicamente o quê? É basicamente a direção em que nós queremos fazer a leitura dos dados. Então, é basicamente a direção que eu vou fazer a leitura dos dados e é importante, quando estamos a estimar, compreender qual é o azimuth, né? Que na verdade é a direção que existe a continuidade mais significativa. Então, nós temos que saber o que é o azimuth, saber definir o azimuth, para que possamos treinar bem ou definir da melhor forma o nosso estimador. Para além dele, temos também a questão da inclinação, do dip ou do plunge, como alguns chamam. E o plunge tem mais a ver com o quê? Tu tens, se calhar, essa direção específica que os teus samples estão a levar, e os teus samples também têm algum dip específico. Então, esse dip é importante na hora de definir o parâmetro de estimativa, ou estimador, porque ajuda a ter noção de como ele vai fazer essa questão da correlação, né? Como ele vai correlacionar os dados, como ele vai fazer esse processo todo do avanço. Agora, um outro elemento também que é importante ter em conta é nós temos aqui os samples e tudo, e os samples têm uma direção específica em que são levantados. Por essa direção, tem que obedecer tem que ter algum certo spread, tem que ter alguma tolerância angular que, em teoria, varia de 0 a 90, porque é um ângulo que tem que ser até no máximo 90, né? E depois isotrópicos é 90, e depois mais anisotrópicos, como é a realidade no nosso contexto, nunca é 90. E essa tolerância diz respeito ao quê? É o nível de abertura que tu queres que haja quando estiver a fazer a questão da correlação dos próprios dados. Então, esse nível de abertura que vais ter aqui pode ser um nível que vai se abrindo infinitamente. Isso acontece quando a modelagem assume um caráter mais isotrópico, né? Ou pode ser uma que tem ou que envolve um certo limite. Quer dizer, tu vai dizer que existe sim uma correlação que vai se expandindo, vai crescendo, mas ao mesmo tempo que existe uma certa distância, ou um certo ângulo que vai haver alguma espécie de estabilidade ou que não haverá mais essa correlação. Então, basicamente, essa distância em que essa correlação para de haver, ou essa abertura do ângulo para de haver, é o spread, né? Então, tu tens aí o teu raio de busca, ou tens a tua linha de busca, e na tua linha de busca tu vais ter o spread, que vai ser essa abertura, do ponto de vista mais de ângulo, né? Da abertura, e o limite, ou limite, que vai ser o limite em que essa abertura pode ser feita. Se nós colocamos o limite de 90, ou se nós não colocamos, por exemplo, o limite, ele vai se abrir infinitamente. E saber infinitamente implica o quê? Implica correlacionar dados que, na verdade, não deveriam se correlacionar, né? Porque a correlação é influenciada muito pela distância, na maior parte das vezes. Então, se tu abres, por exemplo, a tua linha de busca, a tua linha de busca fica quase que infinita nesse contexto, tu não vais ter informações muito precisas do ponto de vista de nós de correlação. Então, é um dado a levar em conta e a considerar. Eu vou a repetir, se calhar não vai ser fácil compreender tudo isso num dia, mas acho que isso vai ser gravado e vão poder ir revisando. E caso também a gravação não ajude, poderia recomendar que se estivesse um dos nossos cursos de modelagem, estimativa, planeamento, que se calhar será mais específico, porque em 2 dias não é possível fazer aprender tudo isso, mas precisa ter alguma base que pode ser muito útil futuramente, né? Agora, tem a questão do lag, que lag seria o quê? Seria, de forma geral, o espaçamento dos samples, né? Nós temos samples dispostos na nossa mala, e esse sample tem algum espaçamento. Quer dizer, tu tens um espaçamento de um sample para outro sample. Então, esse espaçamento aí seria o lag, basicamente. Então, o lag será esse espaçamento que nós teríamos do sample, e ele é importante que nos ajude a perceber ou ajudar a questão da correlação, né? A correlação acontece num certo espaço amostral com certo lag. Quer dizer, existe um lag distance que vai influenciando, controlando essa questão da correlação, no geral. Então, aqui era para chamar esses conceitos. Se calhar vai ser mais fácil perceber isso quando chegamos lá já a fazer o variograma, mas em todo caso, como vai ser gravado, é só para terem isso como informação e ser útil para alguma coisa. Agora, avançando,
Não sei se houve alguma dúvida aqui, na verdade, mas se houver, podem em qualquer momento interromper e perguntarem, né? Então, vou limpar aqui a tela. E depois confirme se conseguem me ver ainda. Acabo de trocar de tela. É suposto aparecer o Sarpec agora. Já está visível. Ok, Continua, então. ok. Então, nós temos aqui a aba do variograma visível. E nessa aba nós temos várias funções que permitem fazer a manipulação ou a visualização do variograma, né? E essas funções te permitem modelar o processamento do variograma, compreender o que está acontecendo na variação dos dados, modelar, definir vários aspectos que vão ajudar nesse sentido. Para tornar isso mais fácil, até certo ponto de perceber, eu vou focar esses conceitos que estava aqui a explicar, um, principalmente na base de dados do nosso depósito, né, em específico, e vou focar muito na parte do survey. Obviamente que alguns parâmetros que vamos aqui abordar são definidos não só por esses elementos, vou mostrar depois como, de forma mais profunda, mas queria ensinar do jeito mais básico para que isso fique mesmo claro e consigam perceber genuinamente, né, qual é, quer dizer, como tudo isso funciona. Um, Nós temos aqui o nosso varograma, em branco, não temos nada, né? Aqui é a aba de visualização. Vamos aqui importar os dados, fazer o load dos dados e vamos aqui importar. Nós temos aqui o goal specific, né? Importamos e depois nós temos esses elementos aqui. Aliás, temos aqui, por exemplo, cone, pirâmide, plunge, spread limit, isso falamos aqui há bocado, mais fácil. Lag, maximum distance, esses elementos todos que se calhar aqui podem parecer muito confusos. Então, vou explicar um pouco deles para ficar muito claro. Primeiramente, no contexto da modelagem, existem dois modelos principalmente que se usam, né? Que tem o modelo cônico, que é esse modelo que nós utilizamos no contexto mais mineiro, que é o quê? Que é basicamente um cone, né? Esse cone é um cone porque ele vai crescendo e tu podes manipular ou quer dizer, atribuir qualquer caráter ou delimitação que tu queres colocar, né? Ou pode ser quando vista mais de pirâmide. De pirâmide, no nosso contexto, não se usa lá muito, mas pirâmide seria um modo em que ele faria o processo do crescimento da correlação de forma mais infinita, né? É um contexto ou uma função que nós praticamente no parâmetro não vai nos dar nada. E no parâmetro, olha, aqui ele foca mais em aspectos como, por exemplo, o spread, e não foca também na questão do limite, mas foca também em questões mais verticais, em questões mais, quer dizer, focadas exatamente no spread, né? Em como vai ser esse crescimento infinito. Então, focamos mais no cone, que é o que nos interessa, que é o que de fato deve ser usado no contexto mais da modelagem, do ponto de vista mineiro, e ao mesmo tempo tem desses conceitos, o azimuth, o planche, o spread limit, como isso funciona, o que é isso, como podemos manipular isso. Primeiramente, adicionar que esses dados aqui de entrada, na maior parte das vezes, nem sempre são os dados finais. Às vezes nós colocamos dados aqui que depois mais tarde vamos lá fazer alguma correção ou numa análise mais estatística vamos perceber que existe uma tendência específica, ou existe uma direção específica que se calhar não vai ser considerada, vamos fazer um ajuste, né? Mas aqui nesse caso, para que possamos perceber como isso funciona, eu vou procurar a base de dados do survey para poder explicar de forma simples como isso é, né? Assumindo que as dados estão a de certo ponto com algum sentido. Então, o survey é aquele que nos dá quase tudo sobre orientação, direção. O survey é que nos permite ter noção desses aspectos. O survey tem lá com ele o planche, tem lá com ele o deep, tem lá com ele o bearing, né, que seria a questão do azimuth. Então, nos permite ter noções, por exemplo, qual é a direção em que estás a fazer ou que os dados têm a correlação e também qual é o deep, quer dizer, como esses dados se comportam em termos de inclinação, quais são esses characters, né? Então, o survey, de princípio, é muito útil para fazer ou para definir aspectos que vão nos ajudar a modelar o variograma devido a essa característica em específico. E também tem a questão do lag. O lag tem mais a ver com questões do sample, né? Como eu disse, é a questão do espaçamento do sample. Nós temos sample, ou nós temos os teores. Aqui eu abrir um ficheiro. Nós temos os teores, e os teores, bem, e os teores têm algum espaçamento. E esse espaçamento, em teoria, é o lag, né? Que é o lag, e esse espaçamento vai nos permitir poder compreender em termos mais profundos de variação como eles são compostos. Então vamos abrir a nossa base de dados do sample, que é onde estava. Vamos perceber que nós, em termos de... Temos esse intervalo 0,5, mais a profundidade, né?
E em termos de qual é o limite, qual a profundidade máxima em que esses dados chegaram, vamos perceber que o máximo aqui foi por aí 90. Obviamente que isso é feito lá ainda no Basic Statistics, tu podes ter noção exatamente de qual é a profundidade máxima em termos de depth, né? Tu podes personalizar isso, observar aspectos mais estatísticos do depth, mas isso já foi visto. Então aqui no geral seria um 90, um número máximo aqui é 90, essa base de dados. Quando estiverem a praticar vão perceber isso e vão poder observar, contestar isso. Então, esse é o 90, que é basicamente o lag máximo que nós conseguimos ter em termos dos furos, né? Então, vamos dizer que a máxima distância que ele consegue chegar é 90. Então, depois disso, na questão do azimuth, o azimuth, percebem que ele aqui não é fixo. Ele aqui é 168, 162, 90 e pouco, 70 e pouco. Então, ao mesmo tempo, o azimuth tem uma janela, né? Tem uma janela, e acho que viram aqui mesmo aqui na apresentação, que tem, quer dizer, um intervalo. Temos aqui, por exemplo, de 0 a 90 que tende mais para norte, 90 tende mais para leste, 180 tende mais para sul, 100 tende mais para oeste, né? Então, se nós conseguirmos, por exemplo, compreender que aqui é uma variação de 170 e pouco, nós podemos assumir um azimuth de 170 ou 175, que em termos de variação de valor não vai ser lá tão diferente, né? Vai tender sempre no mesmo quadrante, no mesmo intervalo. Agora, questão restante é o dip ou o planche, que tem mais a ver com qual é o dip que nós temos. O dip também aqui não é fixo. Obviamente que alguns depósitos vão ter um dip fixo, o que vai ser fantástico. O azimuth também, na parte das vezes, ou em alguns casos mais comuns, será fixo ou com alguma variação mínima, e não vão ter que definir, quer dizer, avaliando todos os dados que vocês têm aqui, né? Agora, o que vão fazer nesse contexto, nós temos aqui DIP 85, 87. Há quem diga que se calhar precisa fazer a média, mas nesse contexto não faça lá muita diferença. Podemos colocar, por exemplo, aqui um planche de 85, que seria isso que tende mais para a média, né? Agora, o que acontece? Nós temos o azimuth, que é basicamente essa direction, né? 175. Temos o DIP, que irá corresponder ao azimuth e vai nos dar uma noção exata de, por exemplo, qual vai ser o comportamento disto. Então, o que nós temos que ter em conta é se nós vamos correlacionar nessa direção aqui, tem que existir algum split que tem que ser obedecido, né? Para correlacionar esses dados. O que nós queremos garantir que exista a correlação, e para que isso aconteça é preciso que exista, por exemplo, o split. Nós temos sempre que ter algum split, porque isso vai sempre crescendo, né? Mas nós temos que ter o split limit que vai nos permitir controlar o ângulo para que o crescimento não seja infinito, para possamos gerir a questão da correlação. Então, nesse contexto, nós adequamos um spread de 50 e um spread limit de por aí 80, muito perto de 90. O depósito em específico é muito, não tem muita complexidade, tem muitas variações, como poderão perceber lá. É por isso que o spread de 80 não vai nos deixar tão longe do quinto, que seria o Pareto, né? Aqui no Advanced, o que nós temos? Nós temos aqui o lag slider, que envolve o mínimo, o máximo e o incremento. O que é isso? E vamos aqui visualizar lags, vamos visualizar quais são o intervalo dos samples. Vamos usando diferentes perspectivas. Queremos perceber, queremos compreender, queremos fazer o variograma. Isso envolve avaliar em diferentes perspectivas o comportamento dos samples e tentar modelar onde é que existe essa melhor correlação, né? Onde podemos visualizar de melhor forma os samples e construir aí um variograma. Então, para isso, ele vai nos permitir testar vários lags, visualizar vários intervalos e perceber qual é o intervalo em que nós podemos posicionar da melhor forma o nosso variograma, né? Então, para isso, ele tem um lag slider, que é uma função que lhe permite, essa função daqui, que permite que ele consiga, deixa eu ver aqui, que permite que ele consiga definir e manipular esses intervalos de um modo um pouco mais eficiente. E deixamos aqui a questão, por exemplo, de seu lag slider, que é basicamente o passo que vamos fazendo, qual vai ser o intervalo mínimo em que ele deve fazer esse passo, qual vai ser o intervalo máximo em que ele deve fazer esse passo e qual deve ser o incremento. O intervalo mínimo qual seria? Seria, por exemplo, depois de fazermos o apply, qual é o lag mínimo que ele vai ter? Qual é o intervalo mínimo que ele pode ter do sample? E depois disso, o máximo é qual é o máximo que ele pode ter. Colocamos aqui 90, 90 é por acaso o máximo, e aí não conseguimos usar quase muitos samples juntos. E o incremento, qual seria o incremento que ele vai fazer nesse processo? De princípio, nós queremos visualizar lag de 5, seria conveniente se o incremento fosse um incremento de 5 também. Irá nos permitir ter uma visualização muito mais holística do que está a acontecer a cada 5
a cada lag, né? Em específico. Então aqui vamos ter que salvar o ficheiro, que é basicamente o programa. E depois disso, nós vamos escolher o formato que queremos salvar. Fazemos o apply. Deixa aqui no Notas é o formato de texto. Reparem que tudo que ele salva nesse formato, ele vai te abrir em formato de texto, né? As coisas em perceber é que há vários ficheiros abertos por ter sido salvo exatamente nesse formato específico, nesse formato de texto. Então, fazemos aqui o apply e depois ele nos criou isto. Vou limpar aqui a área. Então, ele nos criou o que nós temos aqui visível, que é basicamente o quê? Que é basicamente uma simulação, os samples, né? Ainda não modelamos o variograma, que estamos a visualizar os samples. Então, nós temos aqui os samples, vamos aqui aumentando o lag, manipulando o lag. Percebem, quanto maior o lag, menor são os samples que nós temos. Obviamente, porque nossos samples, quando colocamos um de lag, porque nós vemos quase todos os samples que nós temos lá colocados, todos os samples que foram levantados, né? Então, o que nós queremos aqui no geral? O que nós queremos aqui no geral é perceber qual é o lag que nos permite ter uma visão mais próxima de um variograma perfeito, né? Só para ter uma noção, um variograma seria alguma coisa assim. Se eu criar um aqui. Então, seria alguma coisa que nos permitiria, vou mostrar daqui, acho que é mais prático. Então, um variograma seria alguma coisa assim, em teoria. Então, nós queremos criar ou queremos montar uma área que seja possível ter alguma coisa que seja ou nos remeta a esse formato, né? Que é o modelo mais esférico. Então, nós queremos trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a questão do tipo de variograma. Como eu disse, há vários tipos. Nós temos o normalizado, que nós utilizamos, mas também temos variogramas, o tipo de modelo. Nós temos o esférico, né? Como modelo que nós utilizamos mais no contexto da mineração. E temos, para além do esférico, modelos gaussianos, modelos exponenciais, modelos lineares, mas esses modelos, para o nosso contexto, não tem lá muita aplicação. Acho que gaussiano exponencial, para o pessoal da matemática, tem alguma aplicação que dá a eles, mas para o nosso contexto é esférico, porque é esse que reflete da melhor forma as variações ou a complexidade que existe na modelagem, né? Nos depósitos no geral. Estamos aqui tentando perceber qual é a direção, nós temos maior correlação, aliás, alguma homogeneidade, e obviamente, dependendo do depósito, nem sempre vamos ter alguma coisa que faça sentido ou que seja digna de um livro. Então, nesse contexto, é muito importante, por exemplo, fazer alguns ajustes, né? Aqui nesse caso em específico, se nós percebermos que não está a sair da forma mais clássica, podemos fazer adicionar uma estrutura que pode ser feito daqui, do word structure, que é essa função daqui, deveria aparecer o nome, ou podemos vir daqui, que é basicamente adicionar estrutura, que é o mesmo ícone, né? Então, adicionar uma estrutura, nós vamos criar um meio de poder controlar o variograma e compreender exatamente o que está acontecendo do ponto de vista mais específico de variação, né? Então, podemos adicionar estrutura, podemos, com essas adições de estrutura, fazer manipulações, podemos controlar vários elementos que acreditamos que podem ter algum relevo aqui, né? Na construtora podemos já fazer algumas simulações, tentar buscar, compreender ou simular qual é o comportamento que o depósito vai ter. Pensando bem que devemos ter definido um incremento um pouco menor para ter mais liberdade. Então aqui foram várias estruturas. De princípio, não recomendo adicionar muitas estruturas, porque quando adiciona muitas estruturas, ele meio que vai fazendo sempre jogando, e quando ele vai configurando ou juntando diferentes dados, há uma grande chance de o modelo não ser, o modelo vai ser esférico sim, mas ele vai ter que fazer um ajuste no modelo esférico, não? Não será alguma coisa nesse sentido. Se calhar isso envolveria mais tempo, mas o que por isso fique claro aqui principalmente é que nós podemos fazer essas manipulações todas, com mais tempo nós poderíamos perceber que se calhar esse lag não está bom, voltar para aqui e fazer uma edição do lag, poderíamos fazer tudo isso. Se calhar não vamos fazer aqui porque o tempo não é nosso amigo, não? E depois disso, no que nós fazemos, assumindo que isso está bom, até certo ponto, nós vamos fazer aqui primeiro, eliminar algumas estruturas, para que há várias estruturas que nós criamos e nem todas que apresentam como tal a fidelidade do depósito. Hum, creio que percebam exatamente o nível ou a influência que essa modificação, por exemplo, tem nesses dados do seal, do NAGA e do range, por exemplo.
Quando estávamos aqui, no ponto zero, o que é quase que raro, nós tínhamos um nugget de zero, aliás, tínhamos nugget de zero, sim, e quando tentamos mover para adequar mais, se calhar, ao variograma, percebemos que o nugget mudava um bocado. O mesmo se aplica ao restante dos dados. A partir do momento que nós manipulamos essas variáveis, nós estamos a manipular, na verdade, questões relacionadas aos próprios dados, né? Então, é por essa razão que é com base nisso que tu já consegues chegar lá e definir como deve ser, como vai ser o teu variograma em termos de comportamento, em termos de variação, em termos de vários aspectos. Depois disso, assumindo que isso aqui está correto, ou nós temos aqui os dados mais perto do real, vamos fazer aqui um save, ou um report dos dados, salvar como program report destination, pode ser, e depois salvamos. Aqui é um modelo esférico. Caso não apareça para ser um modelo esférico, é sempre bom prestar atenção e colocar um modelo esférico. Então fazemos aqui o apply, podemos dar salvo. Agora, há várias formas, há várias coisas que podemos fazer aqui. Para além disso, se tivéssemos mais tempo, possivelmente poderíamos vir aqui no próprio variograma e nos produzirmos, ao invés de um único variograma, por exemplo, várias simulações que nós queremos, que nós quereríamos perceber do que está a acontecer ou do que nós teríamos em termos do que poderemos produzir, né? Então, há vários que podemos fazer aqui, como por exemplo, fazer um program map, que serão os mesmos aspectos, os mesmos parâmetros, e criaríamos várias simulações dos próprios variogramas, né? E aqui teríamos mais recursos, como por exemplo, definir, se tivéssemos algum constraint específico, qual é o valor mínimo que nós quereríamos colocar aqui, poderíamos, aqui seria o mesmo no geral. Então, podemos definir vários aspectos e poderíamos, por exemplo, ter simulações de vários variogramas. Então, teríamos vários variogramas, poderíamos escolher ou compreender de todos esses qual é o comportamento, o que está a acontecer em diferentes intervalos e perceber. Porque às vezes nós temos, por exemplo, como eu disse inicialmente, esses dados aqui do survey, mas às vezes dados do survey não são dados que refletem a verdade dos teores, né? Ou refletem, mas, por exemplo, essa azimuth aqui no este, se calhar seria mais 68, porque quando tu plota já os samples já te dão outra indicação, né? Então, nesse sentido, nem sempre, por exemplo, o survey vai te ser útil para poder definir isso, tu precisarás levar mais tempo avaliando esses aspectos em específico, né? E aqui tu tens várias simulações, tu consegues perceber em várias perspectivas qual é, se calhar, aquele que irá te mostrar, em termos de variação e comportamento, os dados que mais chamariam a atenção. E depois, o que é mais importante aqui? Podemos aqui também fazer o... Conseguem ver a tela ainda? Sim, não está visível. Fantástico. Está visível. Então, nós podemos aqui fazer várias manipulações, entender vários contextos. Nós podemos, por exemplo, modelar, ter aqui um modelo já colocado. Podemos compreender aspectos como, por exemplo, a direção. Às vezes a direção que ele nos mostra é uma direção que não faz sentido. E nós, se calhar, queremos manipular a direção. Então, nós podemos, por exemplo, manipular, se achamos que essa não está boa, manipularmos para aquela que acreditamos está boa, né? E se calhar adicionar aqui que no aspecto da direção, a direção que nós temos, isso é a variabilidade, e aqui na base nós temos a menor variabilidade, e aqui no topo nós temos a maior variabilidade. Então, há vários aspectos, há várias manipulações que podemos fazer aqui, se calhar não vamos fazer todas hoje, mas de princípio, se calhar deixar claro que essa questão da variografia é uma das questões mais fundamentais e das que levam mais tempo, né? Às vezes tu entras aqui e tu queres buscar o melhor meio de representar e tens de fazer várias simulações para compreender de diferentes perspectivas qual é o comportamento do depósito e poder já avançar na questão da estimativa. E aqui tem alguns modos interessantes. Vou voltar no tile. Então, nós podemos ver isso tudo, podemos manipular isso, podemos adicionar estruturas, como mostrei, podemos compreender essas questões do que está acontecendo do ponto de vista do variograma, podemos também, não sei se nessa versão permite, mas podemos também criar variogramas que vão nos mostrar as direções de máxima continuidade, né? Essas, por exemplo, daqui do variograma, perceber qual é a direção que tem maior continuidade espacial, qual é a direção que tem continuidade mais média, qual é a direção que chama menor continuidade espacial. Então podemos ter noção dessas direções, dessas informações, e isso vai ser útil, o que vai ser útil na hora de estar a definir, por exemplo, o elipsoide, que vamos utilizar para fazer a modelagem, né? Então nós podemos definir vários aspectos nesse contexto, e
quase tudo isso vai ser útil, vai influenciar muito na estimativa, não? Algo que podem fazer pode ser interessante, será, por exemplo, se vierem a fazer a estimativa, avaliar, primeiro fazer a estimativa, analisando o varograma e tudo, e fazer a estimativa usando, por exemplo, valores aleatórios. Vamos perceber que haverá uma diferença muito significativa, dependendo do valor, vamos definindo aqui, por exemplo, do nugget, do seal, do range, vamos definindo do spread, entre vários outros elementos que têm alguma importância. Então, depois disso, sentimos que está tudo bem, podemos fazer um save, obviamente, podemos salvar o modelo, podemos salvar também a própria imagem, se nos interessar. Entre muitos outros. Então, depois de garantir, fizemos o varograma, podemos fechar aqui. E depois de fechar, nós podemos aceder novamente à nossa área de trabalho e avançar. O variograma é um dos passos, como está aqui no slide, para podermos fazer a questão do modelo, né? Para podermos fazer a estimativa. Então, o passo a seguir, depois de ter o variograma, é criar um modelo de blocos, que basicamente é uma representação 3D da nossa área, e depois disso, atribuir valores ao modelo de blocos, né? Porque o modelo de bloco, os modelos de valores são sólidos, e só eles devem ser carimbados, valores, e vamos carimbar os valores que dizem respeito ao nosso sample, de forma mais específica. E depois disso, vamos fazer a estimativa, e se conseguirmos fazer a estimativa a tempo, eu se calhar posso voltar a falar dos variogramas de alguns pontos que eu acho que são importantes, a saber, acredito eu. Então, continuando, o que fazemos assim? Nós temos aqui o nosso depósito, eu passo a seguir o modelo de blocos, repetindo, temos aqui um menu, se não estiver habilitado, podem ver aqui habilitar. No modelo de blocos, o que acontece? Nós vamos vir aqui no Block Model, vamos clicar em New, e vamos clicar aqui no nome que queremos dar ao modelo de blocos. Vamos chamar aqui de Word Block. E ele tem essa opção Load with Constraint. Essa função agora, como estamos a criar um modelo de blocos, é uma função que praticamente não está ativa, mas se nós já tivéssemos, por exemplo, um constraint criado, vamos ver que o constraint daqui a 2 minutos, acredito eu, vamos poder já abrir aqui o constraint e visualizar o modelo com o constraint, o modelo de blocos com o constraint. Aí, como temos new constraint, não vamos habilitar essa função. Fazemos apply, e depois temos essa aba aqui, em que é basicamente o que aspectos ativos no modelo de blocos. Aí podemos colocar uma nota, este modelo, XYZ, o que quer que nos interesse, escrever sobre o modelo, e depois podemos aqui levar, delimitar o modelo, né? Essa delimitação pode ser feita usando dados de coordenadas, escrevendo manualmente, o que é muito trabalhoso, ou podemos simplesmente puxar um string ou um modelo geológico e usar ele como delimitador para esse caso em específico. E vamos utilizar aqui esse gold. Reparem que estou a utilizar aqui o modelo, o string, né, do modelo geológico e não o composite, porque para o composite eles percebem que a geometria não é mais a geometria que nós precisamos para fazer um modelo geológico, né? O composite é mais focado nos samples, então vamos aqui marcar no gold, que é mais a questão mesmo geométrica, e depois tem essa questão aqui do qual vai ser o tamanho dos blocos, né? Quanto ao tamanho, há vários modos de tamanhos. Aqui não há exatamente uma regra específica, mas depende muito do contexto. Podemos, por exemplo, colocar aqui em standard e podemos definir o tamanho de blocos, depende muito do contexto em que estamos a fazer a modelagem ou modelo de blocos. No nosso contexto, nós estamos a fazer a estimativa e nos convém ter blocos com tamanhos relativamente baixos, né? Relativamente pequenos. Podemos colocar um intervalo de 1. Lembrando que isso é algo que, se não estiver bom, podemos só voltar a fazer, ou se descobrirmos que se calhar esse número de blocos não estava lá muito bom, podemos criar com o número que nós preferirmos, né? Mas depende muito do contexto que estamos a trabalhar. Agora, ele nos diz aqui que criou um modelo de blocos, criou um número X de blocos, depois nos diz, ok, queres colocar alguma rotação no modelo de blocos e queres basear essa rotação em algum bearing, algum tipo, algum planche. Aqui nesse caso em específico, nós não vamos colocar rotação porque o nosso bearing, dip e planche nós queremos utilizar na própria estimativa, né? Se colocamos rotação e dados aqui, possivelmente, se estivermos a trabalhar no estimador, não vamos ter a mesma, não vai ser do mesmo jeito que nós teríamos aqui. Então deixamos aqui em branco ou com zero, né, que é basicamente como se fez manular isso, e fazemos o apply, que é basicamente criar um modelo de blocos.
Depois de fazer o apply, vou arrastar isso para aqui. Depois de fazer o apply, nós vamos ter aqui texto, o gold block, conseguem ver aqui? Vamos fazer o display do modelo de blocos. Ao fazer o display do modelo de blocos, vamos perceber que temos aqui já visível o modelo. Eu vou escalar aqui, não sei a transparência. Vou aqui. Esse é o modelo. Os nossos blocos foram de por aí 0,5 e ainda assim são de tamanhos significativos, né? Então, temos aqui os blocos. E o que percebe? O que percebe isso aqui é que o modelo de blocos, sim, mas aparentemente o modelo de blocos ah, não representa apenas a área mineralizada, né? E isso não é algo que nos convém, né? Não é algo que nos convém, porque nós temos que o modelo apresenta sua área mineralizada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um constraint que, que é algo que nós falamos acho que desde o meeting passado, né? Que é basicamente uma restrição no modelo de blocos para que ele seja apenas representativo desta área do modelo geológico. Vamos criar esse constraint. Como criamos o constraint? Podemos ver aqui no display, new constraint, podemos ver aqui mesmo no constraint, new constraint, dependendo do que nós vamos preferir. Então, ao clicar em New Constraint, nós vamos escolher aqui a opção do 3DM, que é um constraint usando um modelo geológico, né? Então, escolhemos aqui e depois criamos aqui o constraint, podemos chamar isso de gold block um pouco longo, mas ok. Então fazemos aqui o apply, depois ele vai criar e já consegui perceber que ele criou. Vou aqui desabilitar esse modelo geológico. E deixar só aqui o modelo de blocos e desabilitar essa questão aqui desse modo de visualização com grelha. E aqui temos o modelo de blocos já criado. Então, esse é o modelo de blocos. E o modelo de blocos, em teoria, ele é só um modelo de blocos. Tipo, é um modelo que não tem nenhum valor associado ainda. Tem apenas a questão mais da geometria, né? E da forma. E o que nós queremos fazer é estimar o modelo. E para poder estimar o modelo tem que ter informações, tem que ter aspectos como, por exemplo, dos teores, tem que ter informações que vão ajudar a poder permitir que essa estimativa seja possível, né? Então, para podermos fazer isso, podemos garantir isso, nós temos que fazer ou que carimbar, na verdade, os valores do sample e os valores de algum outro aspecto que acreditamos seja importante no modelo para que tenha algum sentido. No nosso caso em específico, nós vamos fazer isso através daqui do Block Model, para poder fazer o assign e depois vamos fazer daqui do atributos para poder colocar o atributo, né? Quer dizer, queremos carimbar alguma coisa, essa coisa tem que ser criada antes. Então, o primeiro passo é criar a coisa, que seria um atributo, e depois carimbar o atributo no modelo. O atributo, nesse caso, no nosso caso em específico, seria o próprio teor, não é? Que seria o placer, ou gold, né? E o que nós teríamos seria um valor numérico. E um outro atributo que nós iremos colocar aqui seria a densidade, obviamente. A densidade é fundamental, porque se ela não consegue estar a tonelagem, né? Então, tu precisas ter a densidade. E a densidade tem esta mais predefinida que tu, ou que é baseada em, por exemplo, aspectos como, por exemplo, a densidade do ouro em média. Mas tens casos, dependendo do trabalho, em que tu vais ter uma densidade bem mais localizada, em que vão medir mesmo a cada um dos pontos, e tu vais ter, se calhar, mais bases para poderes caprichar mais no modelo, né? Aqui nesse caso, na densidade, o valor do background é 19,3, podemos assumir que toda essa área tem como densidade 19,3. Agora, no caso do teor, não, vamos colocar um background de zero, porque nós não queremos que no caso do teor haja algum valor associado, né? Então nós queremos colocar zero em todo o sítio. Onde não haver valor, onde haver, vai ser zero. Até que nós consigamos fazer o assign e consigamos já manipular com o estimador para poder trabalhar com a questão da estimativa. Então fazemos aqui o apply e já está lá criado. Criamos atributos e os atributos já estão criados, como disse. Eu passo a seguir qual? Eu passo a seguir elevar esses atributos e carimbar no modelo. Como nós carimbamos atributos no modelo? Carimbamos atributos no modelo através daqui da ferramenta do assign. Vamos aqui no assign, podemos carimbar a primeira densidade, depois vamos criar mais um para o próprio gold e vamos carimbar.
Lembrando que o valor do gold vamos colocar 0, né? E depois clicamos OK, ele pede aqui o constraint, e o constraint aqui nesse caso vai ser qual? Vai ser esse gold block constraint, que é o constraint que nós queremos que ele use. E aqui vamos dizer que é praticamente vamos colocar um gold for estimation. Então, fazemos aqui apply. E nós já temos lá criado o ficheiro que já tem as informações carimbadas do depósito, né? Ou do placer. Agora, qual é o passo a seguir? O passo a seguir é fazer a estimativa. E para fazer a estimativa, nós temos, ou nós vamos aceder, aqui temos a ferramenta do Estimation Block Model. Aqui nós temos vários modos de fazer essa estimativa. Nós temos estimativa usando métodos como inversa da distância, métodos mais determinísticos, e temos também estimativa utilizando métodos mais modernos, como agregagem, agregagem ordinária, agregagem simples, entre muitos outros. Agora, o que nos interessa, a nós, nesse caso, é fazer aqui a estimativa pela agregagem ordinária. Se o tempo permitir, podemos fazer usando outro método. E para fazer isso, temos que vir aqui, Ordinary Grading, e nomear o atributo, que é o gold, fazer o apply, e depois ele vai pedir o string, para poder trabalhar o string, e o string vai ser este, o específico, né? E depois disso, ele vai pedir para fazer algum constraint, vamos dizer assim, e depois vamos colocar aqui o ficheiro que nós criamos para a estimativa, o gold for estimation, vamos colocar aqui, se calhar, aplicagem ordinária mesmo. Então, depois disso, nós temos alguns dados interessantes. Dados como, por exemplo, qual é o número mínimo de samples que ele deve correlacionar para poder fazer alguma correlação espacial entre eles, qual é o número máximo de samples que ele deve selecionar, qual deve ser o máximo radius, que é basicamente o, o raio máximo de busca que ele deve fazer em cada um dos samples, qual deve ser a distância máxima em que ele deve fazer vertical, que ele deve fazer essa busca, aspectos como, por exemplo, qual é o billion, qual é o plunge, qual é o deep, entre muitos outros. Agora, nesse contexto, esses aspectos aqui já vêm aqui colocados e são esses aspectos que nós definimos lá anteriormente, né? Observando a questão do survey, entre muitos outros. Agora, questões como, por exemplo, qual vai ser o radius, também tem uma relação muito direta em como vai ser o processo, né? Em questões que têm a ver mesmo com o próprio survey e com o próprio sample que nós temos, e ajuda a ter noção do que nós vamos lá trabalhar. Agora, o modelo que nós utilizamos para poder fazer a, a modelagem estimativa com trigagem é o modelo de elipsoide, que é um modelo que nos permite visualizar ou compreender de várias formas possíveis o que está a acontecer, por exemplo, no nosso depósito, e nós podemos visualizar isto desse ponto de vista, né? Mas, calhar, antes disso, queria aqui colocar a base de dados. Sabe que não permite que tu consigas aceder a uma outra função quando tens ela habilitada, por isso que tudo aqui é habilitado, eu quero vos mostrar para conseguirem ver se as questões dão correlação dos dados. Ok? Então, vou dar uma transparência. Ok. Então, voltando aqui, estimation, ordinary, o atributo, que é o gold, apply, adicionar o constraint, vamos fazer um over, ok? Então, depois nós temos, para além disso, uma divisão do elipsoide. Então, o elipsoide o que nos mostra? O elipsoide nos mostra, basicamente, em termos comportamentais, como está o nosso depósito, né? E se calhar será fácil de ver se tivéssemos aqui só os samples visíveis. Vou ainda explicar isso de modo um pouco mais prático, tentando correr com o tempo também.
Nós temos aqui o elipsoide visível, como conseguem perceber. O elipsoide tem três elementos. Tem uma direção maior, tem uma direção menor e tem uma direção semi-maior, né? A direção maior é a direção em que ele assume que existe maior continuidade espacial dos dados e é a direção que ele, quando está a fazer a estimativa, puxa, ou o estimador puxa com uma certa tendência a participar dessa direção. Tem uma direção semi-maior, que é uma direção mais intermédia, tem a direção menor, que é a direção em que quase que não há uma correlação, é a direção em que praticamente quase que não há nada em termos de correlação, né? Então, no nosso contexto, infelizmente o SARPEC não te permite visualizar ao mesmo tempo que tu estás a mexer no elipsoide, visualizar aqui na tela, como por exemplo o LeapFrog faz, mas tu consegues perceber, de um ponto de vista mais contextual, que tu tens, por exemplo, esse elipsoide representando isto, é como se tivéssemos aqui um plano, né? Então, nós temos aqui o plano, e esse plano vai representar a nossa área. Então, nos mostra exatamente qual é a direção, por exemplo, esse é o pitch que ele faz da área. Vou dar um exemplo, se o nosso pitch fosse de 90, a alteração que há de surgir aqui, é possível não perceber que houve alguma alteração do próprio eixo, mas isso deve perceber esse aspecto. Então, qualquer modificação feita aqui vai influenciando muito e verdadeiramente no nosso modelo, o que nós vamos produzindo em termos de modelo. Depois fizemos o apply, fizemos aqui o apply. Depois de fazer o apply, nós temos aqui do variogram file name, que é o que nós queremos puxar. Acho que salvamos como variogram report estimations. Consigo lembrar qual deles nós salvamos aqui. É por isso sempre bom salvar de um modo muito específico os dados para garantir que tu consigas sempre lembrar qual é o ficheiro correto, né? E garanta que não temos lá dados que não fazem sentido. Acredito que foi este. E geralmente o que ele faz? Ele tem um modelo esférico. O modelo esférico assume uma única estrutura e tem um modelo nesse esférico, não é? Que é um modelo que é ainda esférico, mas é baseado em várias estruturas que nós vamos criando durante o processo de upgrade ou de melhoramento do próprio modelo. Algo que seria interessante fazer, se calhar não aqui durante o meeting, seria mais tarde, quando estiverem a praticar, estimarem usando o modo esférico, que é basicamente usando uma única structure, e estimando usando mais de uma structure, para perceberem qual é o nível quer dizer, de produto que nós iremos ter nesse contexto. Então, o report, o formato para nos dar em PDF, esse dados nós definimos lá atrás, ele só fez um copy and paste daqui do variograma, né? Então, fazemos aqui um apply, e depois de fazer o apply, ele fica aqui a processar, como conseguem ver. Ele aqui nos produz o report da estimativa, ele diz como fez a estimativa, qual foi a max distance que ele considerou, qual foi o número de samples que ele levou em conta, quais são todos os aspectos que ele considerou fundamentais para poder fazer a estimativa. E depois nós podemos, ainda nesse contexto, vou aqui fechar aqui a passagem, podemos visualizar o que ele nos produziu, né? Então fazemos aqui um scan, fazemos um apply, nós vamos perceber o que ele nos produziu, que foi uma configuração mais ou menos desse jeito. Isso aconteceu particularmente porque nós modelamos, nós usamos, deixa eu só ver aqui novamente, quero mostrar isto que nós tivemos aqui com o outro modelo desse mesmo depósito. Deixa eu mostrar daqui. Então foi o que nos produziu. Em termos de variação, em termos de teores, podemos ver em termos de estimativa ou do report do que nós tivemos aqui, qual foi o teor médio que nós tivemos aqui no depósito. Então, a forma que nós podemos visualizar essa questão mais do report é vindo aqui no Block Model, na ferramenta do report, e avaliando aqui, né? E colocamos, por exemplo, hum, estimativa, temos OK, e depois aqui
colocamos qual é o atributo que nós queremos trabalhar, que é o gold, e colocamos aqui um atributo de reajuste, né? Que é a densidade. Então, depois de fazermos o apply, temos que ter o constraint vai ser esse mesmo usado na agregagem ordinária. Vai produzir uma espécie de algum report relativo a isto. Agora, aqui, o que ele nos deu em termos do teor, nos deu um teor de 7,89, que é o que teve em termos de estimativa. De algum modo, é sempre bom comparar o que nos produz em termos de resultado com o que nós tivemos na análise estatística, né? Obviamente que a análise estatística não vai nos dar lá noções, por exemplo, de qual é o teor médio, como está, vai dar noções, por exemplo, qual é a estatística dos dados, qual é o comportamento, qual é a média, qual é a mediana, e vamos sempre saber exatamente como proceder nesse sentido. Por exemplo, esse depósito específico dava para perceber, de princípio, que não seria, em termos de estimativa, muito complexo, ou teria teores mesmo muito ricos, porque sou da equipe, compreendendo esses aspectos mais dos próprios teores, né? Nós vimos aqui, nós tínhamos mais de 96 samples que estavam acima quer dizer, que eram superados em termos de teores. Então, a estimativa é ter caído, aqui faz algum sentido, onde está isto? Tem algum sentido. Agora, eu queria pedir, não sei se alguém estava aqui a fazer, enquanto fazíamos em conjunto, que confirmasse, ou se alguém conseguiu visualizar a base de dados que foi enviada no e-mail, que confirmasse para ver se a base de dados que foi enviada é a mesma que essa que nós utilizamos aqui, ou nem por isso. Não sei se alguém conseguiu aí praticar, visualizar, tentar importar usando essa base de dados. Eu não sei se conseguem ouvir também. Hum, partilhar. Sim, sim, conseguimos. Colegas, não sei se alguém tem alguma coisa para acrescentar em relação ao que o doutor disse, em relação à base de dados, se tiveram a acompanhar. Não creio que não. E eu creio que não. Então, se calhar podemos fazer aí, se estiverem os que conseguirem ou os que puderem praticar, vão poder chegar, ou se calhar eu vou chegar mais tarde também para saber se é também uma base de dados. O lá fiz o upload e supostamente lá no Drive acho que é o mesmo nome, né? Então, em teoria, também tem alguma coisa parecida em termos de samples e em termos dos stores que foram lá estimados. Então, o que é importante? Obviamente que se calhar não é muito fácil saber tudo isso em 2 dias, volto a repetir. É por isso que as gravações vão ajudar muito, acho, nesse sentido. Ao mesmo tempo que esse é um de 1000 passos para poder se aperfeiçoar nesse sentido da modelagem. Essa modelagem é mais explícita, e essa é focada mais no SARPEC, mas existem outros softwares que focam, por exemplo, modelagem implícita. Existem outros que focam mais, por exemplo, como o doutor Mino disse, no uso de IA para poder maximizar os modelos. Existe, por exemplo, focando já na estimativa em específico, a estimativa mais focada em programação, mais focada em R, mais focada em trabalhar com códigos. Então, esse, se calhar, é um dos pontos, um dos pontos para início que vai ajudar, de algum modo, a poderem ter alguma noção de como isso funciona e de como as coisas vão avançando nesse sentido. Obviamente que eu, particularmente, acredito que o mais importante nesse ramo da modelagem, mais de produzir os sólidos, é ter noções profundas mesmo, da questão mais estatística dos dados, da geoestatística, porque na prática vai ser quase sempre sobre isso, né? Tu vais fazer o sólido, e o sólido, para ser estimado, vai variando muito em função desses aspectos. Por exemplo, se definisse um outro critério aqui, não sei se o tempo permite, mas se definisse um outro critério na hora de fazer a estimativa, ou se estimasse usando só, por exemplo, estruturas, teria aqui algo muito diferente do que nós temos agora, só por uma simples modificação nesse sentido. Então, essa questão de como definir os parâmetros, como trabalhar bem contra desses aspectos, tem uma relevância muito grande, porque dita muito qual vai ser o resultado, né, do que nós vamos produzir em termos de modelo. E, no geral, é basicamente isso. Eu percebi que, se calhar, alguns não conseguiram acompanhar, assim, para praticar e tudo, mas, em todo caso, podem, depois de praticar,
enviar as dúvidas no grupo da comunidade da GeoAlumni, acredito, e podemos ir esclarecendo lá para quem quiser, se calhar, criar um modelo também no computador e tudo, e vamos estar resolvendo. E para quem quiser um treinamento mais específico, pode se inscrever no discurso da Futures, focado já mais em modelagem e que leva um pouco mais de tempo, na verdade. E no geral é basicamente isso, né? É basicamente isso. E não sei se há alguma dúvida, algum ponto por esclarecer. Acho que falei muito rápido. Eu estava a querer correr para poder fechar no tempo, para não ser como ontem. Então, se calhar, muita coisa não ficou clara. E eu acho que vai ficando clara com o tempo, né? Ou perguntando até certo ponto. Depois eu confirmo se conseguem ouvir e digam se há alguma dúvida, se há algum ponto Sim, por sim, sim. esclarecer. Conseguimos. Sim, conseguimos. Há alguém que perguntou. Alguém perguntou quais são os métodos de modelamento geológico que são mais adequados para caracterizar, por exemplo, corpos pegmatíticos portadores de gema, considerando a ah, complexidade estrutural e heterogeneidade mineral desses depósitos. Então, no quesito método de modelamento, esse calar crucial, deixa eu só aqui explicar algo. Esse calhau crucial levar em conta, quer dizer, não existe necessariamente qual é o método específico para isso, mas ao mesmo tempo existe quais são os métodos específicos para cada situação específica, né? Os depósitos, por exemplo, pegmatíticos têm essa tendência a não ser muito regulares, ao mesmo tempo que isso não é regra, mas o que eu vou falar é que, de princípio, os métodos que ajudam em todos são métodos geoestatísticos, e eles também são um universo, né? São um universo, porque dentro deles existem métodos que fazem diferentes coisas. Por exemplo, dar um exemplo do método mais como, por exemplo, da clivagem ordinária e da sequencial gaussiana em específico. São muito, muito inversos, muito interessantes por essa mesma razão. Então, a clivagem ordinária é um método muito bom mesmo. Leva em conta essa questão da correlação espacial, dos dados e tudo, permite-te criar os modelos, tu consegues compreender aspectos de variações e tudo, mas o ponto é que essa clivagem tem essa questão da média, tem uma média ponderada. Ele sempre pega teus dados e puxa para uma média. Então, se ele puxa teus dados para uma média, obviamente que se for num depósito muito complexo, e o complexo, voltar a repetir, não é só o nome do depósito, é quando tu vai no estatístico, tu percebes que, poxa, esses samples não fazem sentido, tu tens samples que não são regulares, tu tens samples que não têm uma ordem muito fixa, né? Então, o complexo nunca deve ser exatamente depósito, tipo, por exemplo, porque é pegmatítico, porque tu às vezes, por exemplo, tens Vicentes que tu, em teoria, dizes que são complexos, por exemplo, mas tu vais naquele mar, tu encontras depósitos que se calhar não são lá tanto, tu vais no outro sítio e encontras que são. Então, a complexidade é sempre depois de tu fazer a análise estatística dos dados. Agora, vamos assumir que é um depósito complexo. Para um depósito complexo, a grade ordinária pode ter alguma dificuldade, porque essa questão dele sempre puxar os dados para a média, ele pode criar falsos positivos, né? Ele pode criar falsos positivos, porque ele vai te criar uma média de dados que literalmente são anómalos na área que tu possuis. Então, isso é uma das desvantagens. E tem um outro método também, que é a sequencial gaussiana, que o que ele faz, ele já tem em mente que está a trabalhar com depósitos com algum nível de complexidade. Então, o que ele faz? Ele atribui ou ele opera já esse depósito focando exatamente que o depósito tem teores muito regulares e esses samples aí têm que ser ajustados. Então, ele vai fazendo um ajuste desses samples todos, assumindo que há um nível de complexidade considerável. Quer dizer, os samples têm uma variação, quer dizer, muito complexa que não tem lá muito sentido. Nesse contexto, é muito útil depois complexo, tu podes modelar muito bem depois complexos e tudo, mas o ponto, se tu estiveres a modelar um depósito que na tua mente é complexo e depois na prática não é complexo, tu vais ter uma estimativa muito falsa do ponto de vista mais negativo, né? Ou seja, por exemplo, a ordinária vai te dar falsos positivos, por exemplo, vai puxar para a média, e ao mesmo tempo a gaussiana pode te dar alguns falsos negativos, porque ele sempre vai puxar assumindo que os seus dados não estão bons, por exemplo, do ponto de vista de média, do ponto de vista de variações,
porque ele vai assumir sempre com um depósito complexo, né? Então, a complexidade, mais do que só da questão, por exemplo, tipo de depósito, temos mais a ver com a questão dos dados em si, né? Dos dados em si, por quê? Porque tu às vezes tens um depósito complexo, sim, mas tu constróis um modelo e no modelo tu conseguiste captar muito bem a área mineralizada. Quando tu fazes, por exemplo, o Basic Statistics, tu fazes o Basic Statistics focando exatamente naquela área que tu conseguiste modelar, aquela área já não parece tão complexa. Era complexo quando tinha aquela área não mineralizada, quando tu colocas já só a área mineralizada, parece mais regular. E não tem muito disso. O que eu recomendo é o seguinte: o segredo para tudo, para escolher o tipo de método a modelar, é ter noções boas de geoestatística, ter noção de como funcionam os métodos, ter noção de quais são as limitações dos métodos, ter noção de quando escolher um certo método, né? Aqui, se calhar, não consegui falar muito, vou a repetir porque foi há pouco tempo, mas de princípio, só da questão estatística, tu analisas vários aspectos, tu pegas a questão da média, tu pegas vários aspectos e tu dizes, não, nesse depósito faz mais sentido eu mexer com a sequencial gaussiana, antes mesmo de tu avançares para o variograma, para começo de conversa. Então, tu já vais tendo noção do que faz mais sentido, né? Então, um dos aspectos a considerar é, primeiro, a modelar, dependendo do tipo de depósito, decorar a geoestatística, os métodos mais determinísticos, apesar de serem simples, não são métodos muito práticos, são métodos muito fáceis, sim, mas são métodos que sempre vão te induzir a alguma coisa e nunca vais ter essa questão da variável espacial sendo considerada, né? Então, o segredo para mim é abraçar a geoestatística, compreender dos métodos, foi dos principais, mas tem outros, tem simples, mas clickagem simples, se calhar no contexto atual não faz lá muito sentido, mas também é sempre bom mergulhar em todos os tipos de clickagem que forem possíveis e vão mergulhando e vão percebendo exatamente quais são as particularidades, né? E depois tu vais escolhendo, em função do que tu tens noção do tipo de método de estimativa ou de clickagem, vais escolher qual é exatamente o modelo que mais se aplica, né? Para poder fazer isso. Então, é mais nesse contexto. Então, tu vais avaliar essa questão. Se o depósito é complexo, tu vais assumir é complexo em que influencia isso. Influencia possivelmente em me dar uma média que está muito longe do real. Ok, estamos longe do método que vai me ajudar a ter uma média, quer dizer, que vai me ajudar a poder gerir, controlar e manipular essa média, fazer algum arranjo nessa média. Então tu dizes, ok, vou arranjar um método que faz isso. Que método seria esse? Agora, na parte do método, tu já precisas ter uma noção, tens de ter um escopo em mente de alguns métodos que vão nos ajudar nesse sentido. Falei aqui, por exemplo, da sequencial gaussiana para depois mais complexos, mas já há casos, se calhar, que tu vais usar uma universal, ou vais, por exemplo, estar a trabalhar, por exemplo, com Leapfrog, vais pegar várias cligagens, vai fazer um merge de tudo aquilo, vais fazer literalmente um modelo que é baseado em vários tipos de estimativa. Então, tem muito mais a ver com isso, e no final dos contos é sobre esse aspecto que se levar em conta. Não sei se há uma outra dúvida. E vou a repetir se. Acho que a gravação será disponibilizada. Não sei se será um dia antes, um dia depois, não sei como isso funciona, mas acho que vão ter a gravação. E quem quiser um treinamento mais específico, convido-lhe a se inscrever nos discursos da Future, que vão decorrer de modelagem, de planeamento. E aí vai ser, se calhar, um pouco mais elaborado, porque são 3 semanas. E literalmente já tem como ter uma noção muito mais clara, né? Do que, de fato, pode fazer ou quais são os passos já a seguir nesse contexto. Não sei se há mais alguma dúvida. Isso está partilhado. Eu acho que já não há mais dúvidas. E já estamos no último segundo. Exatamente. Então, queria mesmo agradecer a presença do Dr. Léo, em nome da João Miner e da ES, por ter aceito fazer parte dessa iniciativa. Nós agradecemos bastante pelos conhecimentos partilhados e queremos desejar sucesso na sua carreira profissional como representante da Futures Group e com certeza a sua empresa é a empresa mais recomendada aqui em Moçambique para quem pretende trabalhar com a modelagem geológica, estimativa de reserva e planeamento mineiro. Então, acredito que as pessoas estão bem encaminhadas sobre onde e como procurar, quem procurar naquilo que diz respeito à modelagem geológica e até o planeamento mineiro. Então, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram conosco desde ontem até hoje. São muitas pessoas e realmente é um prazer enorme trabalhar
E obrigado. Eu não sei se o presidente da Geomine tem alguma coisa para dizer em jeito de encerrar. Só antes disso, eu queria lembrar que amanhã teremos continuidade com as sessões de treinamentos, com as sessões de workshops na área de modelagem também, mas já mais específica, implícita e explícita também. Então, amanhã teremos aqui à mesma hora. Mas antes disso, queria dar a palavra ao presidente da Jomaina para dar um, uma última palavra e o agradecimento ao doutor Léo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Edson, deixa a palavra. Muito obrigado, moderador Hermínio Carlos Langa. Muito obrigado a todos cá presentes, especialmente muito obrigado vai para o Léo Balate. Foi uma aula de sapiência que vai gerar muitos frutos. Acredito que muita gente que está aqui aprendeu com a Futurist Group. Muitos parabéns para ti. Trouxeste aqui exemplos claros, exemplos práticos. Ensinaste-nos a fazer um modelamento geológico, ensinaste-nos a fazer uma estimativa de reservas. Então, já temos ferramentas e recursos suficientes para que nós possamos conseguir desenvolver os nossos projetos, não só de monografia, com projetos também singulares. Isso graças à Futurist Group. Acredito que muita gente ainda vai ficar com sede durante esse processo em que estiverem a fazer os seus trabalhos e vão sempre entrar em contato sempre que precisarem da Futurist Group. Então, não esqueçam, qualquer coisa, o contato da Futurist Group já está disponível. Não sei se podes compartilhar, Léo, para qualquer ajuda que precisarem e tudo mais. Mas o meu muito obrigado, Léo Balati, por teres aceite trabalhar conosco e por teres trazido isso para cá, teus conhecimentos para cá e compartilhares. Muito, mas muito obrigado mesmo. Então, acho que é tudo. Eu é que agradeço. E se calhar adicionar que os três primeiros participantes, se conseguirem produzir o sólido, podem ter uma bolsa para o curso de modelagem geológica que vai começar em junho. Se conseguirem fazer isso até sexta-feira, acredito que é uma boa margem. Podem conseguir isso. E é basicamente isso. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui a conversar no final das contas e estar aqui a aprender e a partilhar um pouco do que nós fazemos, principalmente. Wonderful, thank you very much. Muito É, obrigado mesmo. Canimambo, Léo, só para Canimambo. salientar, só para salientar aqui, o doutor disse que é uma bolsa aqui para os três primeiros participantes conseguirem fazer a modelagem até sexta-feira, né? Então, é uma bolsa para modelagem do curso em três dimensões. Então, pessoal, não percam essa oportunidade, é só trabalhar na modelagem e abracem essa oportunidade. Obrigado. Léo, desculpa, que há alguns estudantes que tiveram, não sei, já conseguiram resolver, tiveram dificuldades para baixar o software, não sei se recebeste. Conseguiram Ah, receber. tá bom, Isso, muito isso foi obrigado. ontem, né? Ontem depois conseguimos Aí resolver. que hoje também Hoje mandaram também? mensagem alguns, sim, hoje mandaram mensagem alguns a dizer que estavam tendo dificuldades para baixar. Eu posso checar isso em um segundo. Yeah, para quem teve dificuldades, é só para aceitar. Olha, eu colocado no automático. Ah, vês Acho como. que yeah, faz sim, acho que dura poucas horas. Yeah, os dados também, E acho que tem muito. Os dados também estão com esse problema. acho que sim, estou a ver uma O que eu mensagem. percebi. Ok. Yeah, Já está resolvido. Está resolvido. Eu havia muito. colocado aqui no modo que fica download aberto, mas tem um limite de horas. Ah, ok, tá Acho que é certo. por isso está a voltar a visitar. Tá certo. Eu, Canimambo, Léo, muito, mas muito obrigado mesmo por esta oportunidade que deste aqui aos estudantes. Vamos mandar os dados vamos mandar o link dos dados no grupo. Então, mas quero agradecer, Léo, por esta oportunidade que deste aos estudantes aqui, que estão a participar aqui deste programa da Geominer. Muito obrigado. É um brinde muito grande e muito significativo para nós.
Então, continue com esse coração, com esse espírito de compartilhar sempre conhecimento, sempre que possível. Meu pai, pela ciência, eu que agradeço mesmo. Estou a ver como eu pedir aqui o link. Há o link para baixar os dados, mas acho que seria melhor partilharmos logo no grupo para. E é para não serem pedidos sucessivos, e é mais prático. Yeah. E de compartilhar ali no grupo com eles. Então, acho que é tudo. Acho que podemos fechar, né? É Aquele tudo. abraço. É tudo. É. Hoje está a fazer frio. Tá? Já está mesmo. Yeah.